Nesse seminário, nós estamos com a presença do professor Klinger Teodoro Ciríaco. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação, ambos da UFSCar, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É licenciado em Pedagogia pela UFMS, mestre e doutor em Educação pela Unesp. Atualmente desenvolve estudos e pesquisas na área de educação e da educação matemática, fazendo os seguintes temas: educação infantil, interculturalidade, educação matemática na infância, psicologia da educação matemática, formação de professores, início da docência, desenvolvimento profissional e grupos colaborativos. Seja bem-vindo, professor, pode ficar à vontade. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Eu espero que seja uma tarde de aprendizagem e de compartilhamento, né? Sempre muito rico estar num espaço como esse, para que a gente possa trocar um pouco das nossas experiências, dos nossos lugares de fala, né? De onde nós conseguimos aí constituir as nossas pesquisas e experiências. Então, é com muito prazer e muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Quando recebi o convite do Lucas, fiquei muito feliz e agradeço, né, em nome do programa de vocês e da Universidade Federal de São Carlos, para comentar um pouquinho a respeito do que a gente tem feito em relação ao trabalho com a linguagem matemática, né? E aí, sou o professor Klinger Ciríaco, como foi dito. É importante destacar, já foi colocado também, não sou professor de matemática, né? Sou pedagogo, então logo estou naquilo que dentro da literatura a gente tem colocado como um professor que ensina matemática, porque o pedagogo é o primeiro profissional que vai apresentar essa linguagem, e sim, eu chamo de linguagem, não? A matemática é uma das linguagens pelas quais a criança precisa vivenciar e experienciar o mundo à sua volta, né? Mas aí, a minha experiência na educação básica é na rede municipal de ensino de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porque sou sul-mato-grossense, né? E aí, se a gente fala Mato Grosso, a gente fica triste, né? E aqui vocês têm costume de falar lá no Mato Grosso, a gente puxa do sul, né? Que é uma questão da identidade. Quem é do Mato Grosso, tudo bem, né? Mas quem é do Mato Grosso do Sul, não, porque é uma questão de identidade, né? Então, a identidade é algo importante para nós. E por que falar de identidade? E comecei iniciando essa discussão falando do Estado, né? Porque nós vamos trabalhar com crianças, especificamente aqui na experiência que eu trago para vocês. E a identidade, principalmente a identidade pessoal, e depois essa identidade coletiva enquanto grupo, né, é muito importante para que a criança possa experienciar o mundo com que ela vive e, consequentemente, ter as suas experiências em relação à linguagem matemática, tá? Então hoje eu venho conversar com vocês um pouco a respeito de algumas experiências que a gente tem realizado na UFSCar no contexto de um grupo de estudos, que é um grupo de natureza colaborativa. Esse grupo ele existe já há 12 anos, então agora em 2022 ele fez 12 anos de existência, que é o grupo GEON, que é o grupo de estudos Outros Olhares para a Matemática. Atualmente o grupo é liderado pela professora doutora Priscila Domingues de Azevedo, que é uma amiga minha, né, pessoal e profissional, docente EBTT, ela é professora da creche da UFSCar, da Unidade de Atendimento à Criança, e vice-liderado por mim, desde que eu cheguei na Universidade Federal de São Carlos, mais especificamente em fevereiro de 2019, né? Antes de chegar até o UFSCar, eu trabalhei por 6 anos e meio na Federal de Mato Grosso do Sul. Então, por isso, eu ainda tenho vínculos com a UFMS, especificamente com o programa de pós-graduação em Educação Matemática, em Campo Grande, na capital do estado, onde vários professores de lá se formaram aqui nesta casa, tá? Então, é um pouco essa a minha trajetória. E ao longo da carreira, além da experiência com a docência na educação básica com crianças, porque fui professor de educação infantil, de berçário e maternal, também fui professor dos anos iniciais, especificamente com o último ano do antigo ciclo da alfabetização, que era o 3º ano, porque hoje,
com alguns documentos, a gente tem que o ciclo da alfabetização se encerra no segundo ano do ensino fundamental. Tá? Então, fui professor de terceiro ano e de educação infantil. Depois fiz mestrado e doutorado na área da educação, mas discutindo educação matemática na Unesp, em Presidente Prudente. E, posteriormente, fiz um pós-doutorado com o professor Nelson Pirola, que foi meu supervisor na área de psicologia da educação matemática. Então, é um pouco essa trajetória é importante destacar, porque muito daquilo que nós fazemos e muito daquilo que a gente tem como experiência tem uma relação muito próxima com a nossa trajetória e com quem nós somos. Então, essa é a minha experiência de leitura de mundo e, consequentemente, de compreensão da matemática como uma linguagem. Tá? Então, para falar da matemática como uma linguagem e pensar essa relação com a infância, porque, de fato, é esse o campo mais especificamente do que eu vou destacar aqui, especificamente a primeiríssima infância, como os autores da educação infantil vão destacar, vocês vão perceber que a minha fala vai ter um viés com um recorte muito específico para a educação de bebês e de crianças bem pequenas, então de 0 a 3 anos. Né? Então, como é que a linguagem matemática pode ser experienciada nos primeiros meses de vida e até os 3 anos de idade. Na literatura do campo da educação infantil, a gente tem pouca discussão sobre matemática, né? Ou sobre o conhecimento matemático propriamente dito. Quando a gente pega esse recorte no campo da educação infantil e vamos olhar a subdivisão que nós temos pelos documentos, que é a creche de 0 a 3 e a pré-escola, que hoje é de 4 a 5 anos e 11 meses, a gente vai ter um recorte mais específico da matemática para a pré-escola. Né? Então, a matemática de 0 a 3 anos, ou a experiência de mundo com a linguagem matemática de 0 a 3, ela é praticamente inexistente na literatura. Então, a gente tem pouquíssimas discussões sobre isso. Né? E o que nós temos aqui para trazer, para discutir, e acho que pensar junto e aprendermos, é um pouco esse o desafio. Porque é o desafio que nós temos, digo nós, que é o projeto de pesquisa que eu lidero, no último edital universal do CNPq, que nós recebemos um financiamento de mais de R$100 mil para o desenvolvimento da pesquisa, então para nós isso é muito importante, no contexto deste grupo de estudos, e aí eu junto com a Priscila, e o nosso foco é a educação de bebês e de crianças bem pequenas. Né? Então, no contexto de um grupo de estudos, como que essa participação, ao discutir educação matemática na infância, contribui para experiências na educação de bebês e de crianças bem pequenas. Então, um pouco é esse o recorte da minha fala e, portanto, deixando claro, né, ainda pensando alguns aspectos sobre um conceito que a gente começa a tentar cunhar, que é o educar e o cuidar matematicamente. Então, eu vou traçar um pouco algumas reflexões nessa perspectiva, trazendo as nossas bases teóricas e, posteriormente, algumas experiências do grupo GEON, do que a gente tem feito com as professoras nos últimos anos e, mais propriamente dito, desde fevereiro deste ano, que é quando o projeto de pesquisa iniciou, que vai até fevereiro de 2025. Tá? Então, ainda estamos em processo, né, de implementação e já com os primeiros dados da pesquisa. Então, para falar de criança e falar de infância, se você puder passar, por favor, trazer para vocês, como leitura de leite, uma música do espetáculo Crianceira de Manoel de Barros.
sol. Sentado sobre uma pedra no mais alto do rochedo, Aquele gavião se achava principal, mais principal do que todos. Tem gente assim. Lá, lá, ia, lá, Bom, acho que começar uma fala para refletir sobre a infância, né, com uma poesia cantada de Manuel de Barros, para mim, pelo menos, é muito significativo, trazendo reflexões sobre como a criança pensa essa relação com o mundo, né, essa discussão de compreender o idioma das árvores, pensar relações com o tempo, com o mundo, com o espaço. Então, acho que Manuel de Barros deixa para a gente aí uma experiência importante, né, nas suas poesias. E aí, o espetáculo Crianceiras tem várias opções para que a gente possa pensar e discutir essa relação com a infância, né? Então deixo o convite também para quem não conhece, são poesias cantadas de Manuel de Barros, depois dá para pesquisar o canal do YouTube, né? Então, entendendo a matemática como uma linguagem, eu começo fazendo referência ao pedagogo italiano Loris Malaguzzi, né? E aí, vou ler para vocês. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar, a criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100 e 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegria, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Então, por que eu trago como referência essa reflexão, né? Antes de chegar no que a gente pensa como modelo institucional de escola, ou no nosso caso aqui, de educação infantil, e educação infantil não é escola, depois eu vou entrar um pouquinho nessas reflexões, a criança tem um pensamento genuíno, como diz o professor Sérgio Lorenzato naquele livro Educação Infantil e Percepção Matemática, né? Então, a mente infantil, ela pode funcionar de um modo mais inusitado, né? Como os gênios pensam, e também de um modo muito infantil, como propriamente é, né? Com questões muito específicas e características dessa etapa de vida de quem está tentando compreender o mundo. Então, antes de entrar na escola, na educação infantil, a criança tem muitas perguntas sobre o mundo, né? E para essas perguntas, elas levantam muitas hipóteses quando nós deixamos, ou melhor, fazemos ecoar as suas vozes, né, do porquê elas compreendem dessa forma. E quando elas chegam no modelo institucional, e principalmente se a gente for olhar para essa relação com a matemática ou com a linguagem matemática, a gente supervaloriza uma única forma de representação de conhecimento, que é o registro escrito, né? E aí a gente priva a criança de outras linguagens. E a gente tem uma relação com o nosso próprio corpo, né? Com a linguagem oral, antes da questão da própria escrita, né? Com a relação com que a Katia Smolly coloca como sendo uma teoria das inteligências múltiplas, né? Que é um pouco que eu vou destacar para vocês aqui daqui a pouco. Então a gente supervaloriza um tipo de registro e esquece que existem outras formas de representação. E na educação infantil, essas outras formas elas fazem muito sentido para quem está ainda intuitivamente experienciando o mundo e o conhecendo, e consequentemente tendo essa relação com o conhecimento matemático, né? Porque no dia a dia, no cotidiano, nas interações entre criança e criança, nas interações criança-adulto, nos jogos, nas brincadeiras, onde o ambiente do tá certo, tá errado não existe, né?
não cabe, onde o que tem são tentativas, as crianças lidam com uma série de relações de pensamento matemático, né? Com relações de comparação, ordenação, inclusão, sequenciação, que seriam aqueles procedimentos mentais básicos que o Sérgio Lorenzato coloca no livro dele, e que são fundamentais para que a gente possa pensar uma relação com o conhecimento matemático e com outras áreas também, né? Porque a classificação, seriação, ordenação e inclusão não é algo apenas de ordem matemática, isso acontece em todas as áreas do conhecimento, né? Quando eu digo que isso é uma cadeira, automaticamente eu já estou dizendo que ela não é, né? E aí eu já estou colocando ela dentro de um tipo de classe de objetos, né? E aí eu poderia ter uma série de relações mentais, né? Do tipo de cadeira, da sua funcionalidade, do que se aproxima, né? Da função da cadeira, que poderia ser um banco, enfim, outras questões, né? Que a gente já vai trabalhando mais com relações mentais, né? Então, desde a educação infantil, a criança passa por um processo de formalização do seu conhecimento, que tem muito tempo para ocorrer, né? Então ela ainda vai ter longos anos da escola regular dos anos iniciais para que ela possa de fato ser escolarizada e esse conhecimento ser sistematizado. Então nós falamos de exploração matemática, né? E ao explorar a matemática, desde bebê, né, as relações espaciais, por exemplo, elas vão ser muito frequentes nessa questão de experienciar o mundo, né? Então o bebê, quando ele começa a engatinhar, ele está próximo de andar, o que ele faz normalmente? Quem tem criança em casa vai saber muito bem disso, né? Ele se desloca de um lugar para o outro, ele abre a gaveta, né? Ele tira as panelas, joga no chão. Então, ao jogar no chão, o próprio ato, né, do contato da panela ou da tampa no chão tem sons diferentes, né? E esses sons têm intensidade, então dependendo do tipo de som, a gente já tem uma relação, é claro que não no sentido do que a gente pensa, né? Da pressão, da força, do peso, mas a criança percebe que tem sons diferentes, então há alguma coisa aqui. Por isso eles estão experienciando, né? Elas entram dentro da gaveta, elas tentam ocupar espaços de caixas, né? Elas esvaziam objetos, elas enchem. Então essas relações de experienciar o mundo e de ter essas percepções estão muito próximas do que a gente chama de uma relação espacial, né? Então essas noções de dentro, fora, em cima, embaixo, né? Depois, mais à frente, direita, esquerda, né, de ordem de localização espacial, elas vão se dar prioritariamente por essas relações desde os primeiros meses de vida do bebê, né? Então isso é um fato de exploração matemática e que se a gente tem uma intencionalidade por trás, enquanto professores, professoras ou educadores matemáticos da infância, a gente consegue potencializar, né? Então é um pouco essa relação quando nós falamos da percepção do conhecimento matemático, né? E aí, para isso, para que a gente não supervalorize uma linguagem, porque a matemática, né, ela envolve procedimentos de descoberta, e aqui eu faço referência à professora Márcia Regina, que infelizmente não está mais entre nós, Márcia Regina Brito, que foi professora da Unicamp, que é da área da psicologia da educação matemática. Ela diz que aprender é descobrir. Então, olha o tanto de descoberta de um serzinho que nasce, fazendo referência aqui ao que Piaget coloca no livro a imagem, o pensamento da criança, né? Como que um bebê nasce praticamente inútil, né? Entre aspas, porque ele depende de nós para tudo e chega a uma vida adulta com uma série de conhecimentos, né? Então, há um campo de descobertas e de possibilidades. E essas possibilidades, elas estão para além do registro escrito, que a gente vai ter contato e ao longo da escolarização ele vai sendo supervalorizado. Não estou dizendo que ele não tem que ser, tá? Mas a gente precisa, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, explorar outras relações. E aí eu trago aqui como referência, se você puder ir passando, por favor, algumas questões que vão acontecendo e que no cotidiano acabam virando memes ou coisas engraçadas e a gente leva como natural, em relação à própria matemática, né? Os mitos que a gente vai constituindo de achar que esse campo é um campo para poucos, só seres iluminados, né? E aí a gente na internet acaba convivendo com questões ligadas a essa, né? Eu me esforçando para tentar entender a matemática. Meu cérebro, está doendo. Mais uma, por favor. Quando você resolve uma equação de matemática 3 vezes e cada vez dá um resultado diferente. Não? Mais uma. Quando eu vejo minha nota de matemática. Mais uma. Era matemática até a 4ª série, depois virou um instrumento do diabo, né? Ou tortura do diabo. Pode ir? E aí você passa a ter experiências, né, diferentes, trazendo uma nova linguagem, né? Ou algo diferente que te permite criar conexões, estabelecer relações mais positivas.
e aí em algum momento isso pode passar mais uma, modificado, né? Então, professor de matemática A, eu digo, quando é a recuperação? Não quero nem me esforçar, né, para tentar entender e tentar compreender. Então, muitas crianças, elas vão passando, e a gente tem várias pesquisas no campo da psicologia da educação matemática que chegam a essa conclusão, né, ao longo do processo de escolarização, por experiências muito negativas, e elas vão criando atitudes, né? Então, para falar de atitude, faço referência à professora Márcia Brito novamente, né? A atitude, ela tem um referente, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, e essa atitude, ela pode ser modificada, né? A atitude não é imutável. Então, se eu tenho uma atitude negativa em relação a alguma coisa, significa que as minhas experiências não foram tão positivas. Sempre cito um exemplo relacionado à comida. Eu nunca gostei de quiabo, né? Mas sempre quis comer, fiz várias tentativas, né? Achava que ficava com uma babinha, não gostava. Enfim, as minhas experiências com quiabos não foram tão boas. Quando eu tinha 29 anos, eu comi um prato com quiabo que eu gostei. Então, a minha atitude em relação a esse alimento, ela modificou, porque eu tive uma experiência positiva com ele. E com a matemática, ou com qualquer outra área do conhecimento, também é assim, né? Então, trabalhar no campo da educação matemática, ou lecionar matemática, proporcionar experiências para as crianças com a matemática, aqui eu faço referência a uma coisa que o professor Nelson Pirola sempre fala, né? A gente precisa ter muito ingrediente, é igual cozinhar, né? Se a gente não tem os ingredientes, a gente também não se sente motivado, né? A fazer um prato bonito, a experienciar, a tentar algo novo, né? Então a gente precisa conhecer diferentes, no nosso caso da educação matemática, poderia ser as tendências em educação matemática, né? Ou pensar uma relação com o próprio conhecimento específico do conteúdo, as formas de exploração dessa aprendizagem de modos diferentes para os próprios alunos. Então eu preciso ter muitas possibilidades. Se eu não tenho essas possibilidades, eu não consigo promover atitudes, né, positivas nos meus estudantes. Então, ao longo da escolarização básica, a gente vai reforçando, né? E a gente começa a colocar o aprendiz num lugar ou num não lugar do saber ou do não saber matemática. Então, a gente precisa modificar isso. E para nós, essa mudança, ela está nos primeiros anos de vida e nas primeiras experiências de contato com as crianças com a matemática. Pode passar. Algumas reflexões dessas, a gente tem num texto, pode ir, por favor, que foi publicado pelo Fernando Santino, comigo e com a Daniele. Daniele e o Fernando hoje são os meus orientandos de doutorado no PPGE da UFSCar, e a gente fez uma análise, né, dessa perspectiva dos memes que circulam na internet. Foi publicado nesse evento, que é o Seminário Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática, lá da UFMS, e depois uma versão ampliada, está num texto de uma revista. É um texto bem interessante que a gente faz uma análise desses memes, né? Então a gente começa a rir e vai cristalizando, né, algumas verdades ao longo do processo. Então, não saber matemática é comum, né? Tem muita gente que não sabe, está tudo bem, é para poucos. Não, não é, não está tudo bem. Não? Pode passar. Obrigado, viu? E aí a gente chega, para contextualizar, na pesquisa, pode passar, por favor, que é a pesquisa financiada pelo CNPq, que está intitulada Outros Olhares para a Matemática, narrativa sobre as contribuições de um grupo de estudos para a mudança de atitude e identidade profissional de professoras de bebês e crianças bem pequenas. É o resumo, o título, né, gente? Cheguei a pensar aqui para ler para vocês. Né? Então, assim, o que a gente tem como premissa base? A educação infantil, vou ser bem breve aqui, né? Ela surge quase que brevemente, né, em torno de um problema social que a gente teve pós-Segunda Guerra, né? Então, quem eram os provedores do lar? Isso no nível Brasil, se a gente for fazer uma retrospectiva, os homens, né? Infelizmente, hoje a gente está mudando isso, né? E aí, o que a gente tem pós-Segunda Guerra Mundial? Um problema porque vários desses homens que foram para a guerra morreram, né? Faleceram. Então, a gente começa a ter um problema social que é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, e o problema é quem ficará com as crianças. Então a educação infantil, ela surge quase como uma política, que depois a gente teve uma mudança em 1996, assistencialista, né, no sentido de assistir crianças. Então, as primeiras instituições de educação infantil eram consideradas casas de guarda e proteção. Então, era um espaço onde as crianças precisavam ficar para que as suas mães pudessem trabalhar.
Tanto que até hoje esse estereótipo é tão forte que quando a gente vai colocar a criança na creche ou na pré-escola, a primeira coisa que vem é que a mãe tem que estar trabalhando para ficar o dia todo. E educação infantil é direito da criança, não é direito da mãe trabalhadora. Isso é importante que a gente saiba, né? Então a questão dessa logística é porque às vezes, por uma questão de critério de vagas, a gente não consegue ter a criança todo o período, né? Porque o ideal é que ela ficasse de manhã e à tarde na instituição. Então, usa-se muito ainda esse argumento, né? Da mãe trabalhadora para que a criança possa estar na creche pública. Então, é um direito da criança, né? Estar neste espaço. Então, com o reconhecimento da educação infantil em 1996, lá no artigo 29 da LDB, como primeira etapa da educação básica, né? E aí um dos critérios vai ser contribuir para o desenvolvimento físico, psíquico, intelectual, motor e social, em complementação da ação da família e da comunidade, a gente começa então a ter um movimento de transição das instituições de educação infantil, do setor de assistência social para o setor educacional. Então, quando a educação infantil passa para a questão das secretarias municipais de educação, a gente tem um novo problema, que é, se agora tem um princípio pedagógico, a gente precisa ensinar essas crianças, né? Não é mais só assisti-las, cuidar, né? Quase que num caráter médico higienista. Tanto que se a gente for olhar para a rotina da instituição, ela é pautada nisso, porque chega, a gente tem a recepção das crianças, depois o café da manhã, e a gente tem um momento que é de colação, que é entre o café e o almoço, depois o almoço, não, antes do almoço, perdão, vem o banho, depois o almoço, depois a hora do sono, né? Então a gente tem um pouco essa organização da rotina pautada nesses princípios mesmo, né, de assistência da criança nos seus cuidados, né? Então a gente tem um binômio com a LDB muito forte, né? Depois esse binômio ele foi reforçado em um dos documentos bem conhecidos, que são os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que tem 3 volumes, né? O volume 1 é a introdução, o volume 2 é a formação pessoal, e o volume 3 é conhecimento de mundo, que é onde a gente vai ter lá as áreas do conhecimento, e um deles é a matemática. A gente tem o princípio do binômio cuidar e educar. Então, na educação infantil, o cuidar da educação é um princípio indissociável, porque ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo, né? Quando eu troco um bebê, por exemplo, né, eu estou ensinando a ele implicitamente como se tocar, como se trocar, né? Então, muitas vezes, nessa ação de interação minha com um bebê que ainda não fala, que só balbucia, que emite sons aleatórios, vai ser pelo toque, pelo olhar, né? Então, tudo isso são questões importantes para que eu possa trabalhar com o desenvolvimento humano, porque nós estamos lidando com o desenvolvimento humano, né? Então, a aprendizagem vai ser consequência deste desenvolvimento humano. Então, essas interações com as crianças vão ser fundamentais, né? Então, o cuidado e a educação, ele vai estar como um binômio indissociável. E para nós, no contexto da pesquisa, a gente tenta cunhar um conceito que seria o cuidar e o educar matematicamente, né? Então, dentro de uma rotina, como é que a gente pode cuidar e educar matematicamente, não? Onde que a matemática está presente na nossa rotina? Se a gente for olhar enquanto adulto, quase que o tempo todo, né? Estou aqui falando e ainda pensando quanto tempo eu tenho, tem muita coisa para falar, então a gente está sempre, né, pensando a logística para vir até aqui, que horário que eu tinha que sair de São Carlos, né, quanto tempo ia demorar, quantas pessoas estão aqui, enfim. Várias questões que relacionam com a matemática. E na rotina de um bebê e de uma criança bem pequena, essas questões elas também estão presentes, principalmente pela organização do tempo e do próprio espaço. Por isso, na educação infantil, a gente tem uma rotina. A rotina ajuda o bebê e a criança bem pequena a se situar numa relação espaço-temporal, por mais que ele não saiba que agora é 8 horas da manhã, daqui a pouco é 9, depois é 11, mas é uma questão de sequência de fatos que vão acontecendo, né? Que esses fatos vão tornando-se repetitivos, logo a gente começa a internalizar algumas relações de como é que eu lido com esse espaço e tempo aqui dentro da educação infantil, né? Então, na hora do banho, por exemplo, né? A gente tem 200 dias letivos na educação infantil, né? Como primeira etapa da educação básica, ela é igual aos outros segmentos de ensino. Então, é claro que, às vezes, se eu tenho 20 crianças, eu não vou conseguir fazer isso todos os dias dessa forma. Mas eu posso, intencionalmente, desenvolver ações nesse sentido, né? Porque logo no momento do banho, eu tenho várias questões ligada à natureza espacial, né? Então, nós vamos lavar o seu pé direito, o seu pé esquerdo, né? Atrás da orelha, em cima da cabeça. Então, a gente tem uma série de direções que a própria relação da oralidade vai permitindo e demarcando para as crianças, né, esses comandos que são fundamentais ao longo do seu processo de desenvolvimento, né?
Na hora da comida, por exemplo, também, né? Tem uma série de questões que vão estar presentes, daqui a pouco a gente vai ver isso nas vivências das próprias professoras. Então a gente precisa fazer da rotina da educação infantil não algo enfadonho, porque várias pesquisas que vão tentar delimitar o que a gente tem de pedagógico no campo da educação infantil, muitos resultados colocam que as professoras, que a maioria são mulheres, por isso eu me refiro ao gênero feminino, né? Dizem que a rotina é um empecilho para desenvolver ações pedagógicas, né? Mas é porque, na verdade, nós mesmos acabamos dissociando o que é rotina e o que é pedagógico, né? Então, a gente precisa entender que a rotina é um princípio que vai favorecer o desenvolvimento da linguagem matemática e, consequentemente, da aprendizagem das crianças, né? Pode passar, por favor. E aí a gente pergunta, né? Mas bebês e crianças pequenas, né? Por que bebês e crianças pequenas? É possível? A gente tem indicadores no contexto do nosso próprio grupo, né? Porque, como eu disse, o GEON, ele existe há 12 anos na UFSCar, né? No último edital do CNPq, a Priscila também submeteu uma proposta e o foco era a pré-escola. E, por incrível que pareça, grande parte do grupo, historicamente, eram professoras da pré-escola, porque o grupo foi constituído em 2010, tendo em vista a tese de doutorado da Priscila, que foi desenvolvida no PPGE da UFSCar, orientada pela professora Carmen Passos, né? Então, o grupo foi constituído com essa finalidade de entender como as professoras lidam com essa relação do conhecimento matemático no contexto de formação continuada. E eram professoras de pré-escola. Só que, à medida que o grupo foi se fortalecendo, né, o grupo não finalizou com a defesa dela, que foi em 2012, o grupo continua, né? Então a gente passa a ter várias professoras da creche também vinculadas ao GEON. Então a gente teve uma série de dificuldades no último edital de tentar relacionar essa discussão com a pré-escola, porque grande parte do grupo era prioritariamente professoras de creche e elas tinham levantado para a gente várias possibilidades de desenvolvimento de vivências com o conhecimento matemático. Então para nós isso foi um forte indicador de, então, vamos olhar para isso agora, né? Então, esse agora é o nosso direcionamento, de pensar a relação com bebês e crianças bem pequenas. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é criança, né? A gente usa tanto esses termos, né? Criança, infância, prática pedagógica, docência, enfim, o que é criança? Aqui eu faço referência a um documento muito importante que nós temos, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, né, que foram revisadas lá em 2009. Em 2010 saiu a publicação oficial, tendo em vista a Lei 11.274, de 2006, que foi a lei que, além de ampliar o ensino fundamental, ela coloca a matrícula obrigatória da criança de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Então isso tem implicações para o campo da educação infantil. Porque se a gente vai na LDB de 96, a educação infantil era de 0 a 6, agora ela não é mais de 0 a 6, né? Vai ser de 0 a 5. Então, neste documento, a criança ela é entendida como um sujeito histórico de direitos e que nas interações, nas relações de práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Então, ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, ela experimenta, ela narra, ela questiona, ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. E, ao fazer isso, ela produz cultura. Tá? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. Logo, se esse é o conceito de criança como um sujeito histórico, o ser criança hoje, nos anos 2022, é diferente do ser criança quando eu nasci, que foi lá em 88, né? Do que quando outras pessoas nasceram em outras décadas, em outros anos. Então tem uma série de relações diferentes. Então não dá para que nós possamos ter na educação infantil uma visão adultocêntrica, né? Ou fazer uma leitura de infância partindo do modo como eu era criança, do modo como eu aprendia. Hoje as crianças, por exemplo, são nativas digitais, né? Quando eu nasci, não era. Então, ela já vem para a educação infantil já sabendo uma série de coisas mediadas pela cultura tecnológica e por outros espaços, assim como já vem com algumas ideias de noções matemáticas, né? Então, por mais que às vezes o currículo direcione alguns aspectos para a gente trabalhar, isso não é limitante, porque eu preciso observar o grupo de crianças com as quais eu atuo. E aí, a gente chega no conceito cuidar e educar matematicamente, né? Esse livro, depois eu vou deixar, a gente tem que pensar uma logística, né? Como que faz para sortear. É um livro que a gente publicou, organizou, né, Priscila e eu, com os relatos das professoras. Porque nesse grupo do GEON, as professoras elas produzem narrativas sobre a sua prática, e essas narrativas elas são publicadas em eventos.
a gente já participou do Encontro Paulista de Educação Matemática, do Encontro Nacional de Educação Matemática, do EMAI, que a gente tinha ali na UFSCar, que era o Encontro de Educação Matemática nos anos iniciais, e vários outros encontros. Então, em 2010, a gente reuniu algumas dessas narrativas e nós organizamos esse livro, né? Então, neste livro, a gente tem a publicação de vários relatos de experiências das professoras, trazendo as questões relacionadas com a matemática na educação infantil, inclusive da educação de bebês e educação de 0 a 3. Tá? Então, neste livro, na tentativa de fazer uma apresentação, na própria introdução, né, eu trago um pouco essa discussão aqui. Ó. A formação de profissionais da educação infantil, da educação para a infância, enfrenta ainda hoje, nos anos 2020, que era quando o livro foi publicado, desafios históricos quando pensamos no processo, ali eu troquei na hora de digitar, de profissionalização. Para nós, professoras da educação infantil, ter a oportunidade de colocar em destaque o trabalho articulado com os princípios éticos de uma carreira que busca a indissociabilidade entre o cuidar e o educar, e eu incluo matematicamente, bebês e crianças pequenas, representa fundamentos que sustentam teórica e metodologicamente o trabalho pedagógico que realizamos. Então aqui, um primeiro indício, né, da gente tentar trazer um pouco essa ideia, né, do que seria este conceito. No final da apresentação a gente tenta destacar. Digo a gente porque isso é construído coletivamente, né? Pode ir, por favor. E aí, o que significa, então, né? Nessa leitura interpretativa, quando a gente reporta para o campo da educação matemática, na educação infantil, a gente precisa entender que essa abordagem com a criança pequena, né, ela não vai ocorrer a partir do entendimento da matemática como uma matéria ou como uma disciplina, né? Então, na educação infantil, não existe dias de aula de. Esse é um conceito até de uma grande pesquisadora da educação infantil, que é a Lenir Haddad, né? Ela vai dizer que é preciso que a gente entenda uma perspectiva de infância no sentido ecológico, né? Que entenda que a criança precisa ter uma relação com os conhecimentos, e aí nós incluímos dentre eles a matemática, de modo holístico, né? Então, não existe uma separação. A criança sabe que agora é linguagem oral escrita, agora é matemática, agora é natureza e sociedade, né? Ela não tem essa dimensão, isso tudo está junto, né? Então, eu não preciso ter um dia específico para trabalhar matemática na educação infantil. E aí a gente vai ter uma forte crítica em relação a documentos anteriores, dentre eles o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Porque naquele documento, no volume 3, Conhecimento de Mundo, ele faz uma subdivisão por áreas, né? Então, você tem lá matemática, arte, linguagem oral escrita, natureza e sociedade, corpo e movimento. Então, aquela subdivisão era, na verdade, para tentar ilustrar para nós, enquanto professores, porque historicamente a gente não tinha indicativos do que fazer com crianças, porque a gente, entre aspas, apenas cuidava, né? Nem tínhamos formação. Digo nós porque me reconheço nessa linha de história do tempo, né? Então, estou no movimento de profissionalização da docência na educação infantil. Então, a gente começa a ter que pensar como desenvolver ações com as crianças. Então, o documento ele traz um destaque. Só que esse destaque foi uma leitura interpretada muito equivocadamente, né? Então, esse destaque trouxe para a educação infantil um princípio de escolarização precoce. Então, em algumas turmas de pré-escola, a gente tem um movimento muito forte, ainda hoje, de escolarização precoce das crianças, né? De boca a nuca, uma criança atrás da outra, as carteiras enfileiradas, atividades de socialização quase não existem. Então, é meio que uma preparação mesmo para os anos iniciais. E esse não é o objetivo da educação infantil. É claro que isso pode ser uma consequência, né? Que as crianças cheguem ao primeiro ano alfabetizadas, conhecendo muitos aspectos em relação à matemática, mas não é a ordem primeira do nosso trabalho enquanto professores da educação infantil, e isso precisa ficar claro, né? E é uma luta o que a gente tem feito para pensar essa relação. Pode ir. E aí a gente chega, então, num dos grandes conceitos que na pesquisa a gente tem, que é, nós percebemos no GEON que há um movimento das próprias professoras de mudança de atitude, né? Porque existe algo que a gente fala muito, eu enquanto pedagogo é algo que estou cansado de escutar, né? Sempre que a gente vai para evento, a gente apresenta, eu já fico até preocupado, eu falo, estou indo para o embate, porque lá tem professor de matemática, né? Alguém vai falar alguma coisa, vai não sei o quê, o que você está falando, o que você está fazendo, essa não é a sua área. É sim, as crianças estão comigo desde os primeiros anos, né? Então acho que está na hora da gente parar de ter essa polarização, né? É o pedagogo ou é o licenciado em matemática?
somos nós, né? Então acho que a gente precisa pensar uma cultura de colaboração entre essas duas áreas do conhecimento, né? E aí, historicamente, a gente já está cansado disso, porque a gente já sabe que a pedagogia tem pouca carga horária, que as disciplinas não dão conta, que as pessoas que estão na pedagogia não é uma regra, mas os estudos já colocam isso, né? De modo geral, muitas pessoas não têm uma boa relação com a matemática ou escolhem cursos da área de humanas para correr da matemática. E aí chega lá na pedagogia, você tem a matemática. Então a gente já está cansado dessa historiazinha. Então o que a gente pode fazer para mudar? Eu acho que é hora da gente pensar nesse sentido, né? Quais são os indicadores então? Se a carga horária é baixa, o que eu posso fazer dentro desse curto espaço de tempo que eu tenho para contribuir para a mudança de atitude? Para nós do Grupo GEON, essa perspectiva está em atuar em outros espaços, né? E aí o GEON, ele atua no espaço da extensão. Porque é um grupo de estudos cadastrado no CNPq, que tem as professoras conosco já há mais de 10 anos, mas que funciona também como uma atividade de extensão, que daqui a pouco eu explico como é essa modalidade, né? E dentro dessa modalidade de extensão, a gente tem professoras e tem estudantes, tanto da graduação em matemática, quanto da graduação em pedagogia, né? Então a gente acaba trabalhando um pouco nessa tríade de formação e de atuação. E nós entendemos que neste grupo as professoras têm mudado as suas atitudes em relação à matemática. Primeiro porque a gente tinha professoras que chegavam sem ter muita percepção do que fazer com as crianças, ou melhor, será que dá para trabalhar matemática ou relações de noções matemáticas com as crianças, né, na creche, na pré-escola? Então a gente percebe um movimento de mudança. E aí, como eu já disse, a atitude ela tem um referente e a gente precisa propiciar experiências positivas. Então, no espaço do grupo, por ocorrer esse viés da colaboração, a gente entende que nós estamos conseguindo atuar numa linha de frente importante, que é contribuir para a mudança de atitude. Porque se você muda a atitude, pode passar, aumenta um outro conceito que a gente tem dentro da discussão de psicologia da educação matemática, que é a crença de autoeficácia, né? Então, se eu chego num espaço e já digo, matemática não é para mim. Lembra aquele meme lá? O professor de matemática diz, eu já digo, quando é a recuperação? Porque eu não vou saber mesmo, né? Então a gente internaliza algumas coisas, a gente compra como verdades. E isso são profecias autorrealizadoras, né? A gente tem várias discussões no campo da psicologia também destacando isso. A gente acredita. Muitas vezes eu posso sim ter um potencial, né, ou algo para ter um desenvolvimento matemático, entre aspas, tá, eficaz, não gosto desse termo, mas isso acaba não se desenvolvendo, porque eu acredito que a matemática não é para mim. Então, se eu mudo a atitude, eu aumento a crença de autoeficácia, que é a capacidade que o sujeito tem de sentir-se apto para tal. Então, sim, matemática é para mim. Sim, eu posso trabalhar matemática com crianças pequenas. E isso contribui para o meu desenvolvimento profissional. Pode passar. Aí algumas imagens para a gente pensar as relações nossas com a infância, de experiência de mundo. Não? Pode ir? Só para que a gente possa ilustrar. Não? Nas brincadeiras, nas relações com os objetos, com a natureza, com os sentidos, com os cheiros, com os formatos, com a tecnologia, com a própria relação corpórea sinestésica, né, no movimento que nós fazemos, no ato de brincar, na ação de interagir. Com a noção de a própria função simbólica, né, que Vygotsky já destaca para nós, que a gente cria uma determinada imagem, né, e trabalha com uma finalidade. Então nós temos aqui nesse conceito, nesse contexto, se a criança é um sujeito histórico, como nós vimos na diretriz, então eu posso entender que ser criança é um conceito singular. Porque dependendo do período, a criança ela é única, tem características específicas. Então na minha turma de educação infantil, eu vou ter seres singulares, né? Porque cada criança vem de um contexto histórico social diferente. Só que a infância, ela passa a ser então, nesse sentido, um conceito mais plural. Né? Por que um conceito plural? Porque são múltiplas infâncias, né? Embora a gente às vezes ali na sala, né, se aqui fosse uma turma da educação infantil, tivesse, sei lá, pré-2 e a faixa etária é 5 anos, nem todas essas crianças têm as mesmas experiências de vida e de mundo, né? Então elas têm infâncias diferentes. Então eu lido com conceitos plurais de infância, então eu não posso pensar ou ir, né, atuar com crianças achando que todas vão aprender de uma única forma. Então, por isso eu preciso atuar em diferentes linhas de frente. Aí a gente pensa na própria organização da rotina da educação infantil. Na rotina, a gente tem vários elementos de ordem de cores, né, que embora as crianças ainda não conheçam inicialmente por nome,
Por uma perspectiva de discriminação visual, elas trabalham com procedimentos mentais, né? Então ela não pode saber, às vezes, que aquilo é verde, aquilo é azul, mas ela pode ir classificando por características de semelhança e diferença, né? Não precisa dizer, olha, vamos pegar todas da cor de verde. Não, mostra. Ajuda a professora a separar todas que se aparecem com esse, que se assemelham. Então a criança já vai remeter a uma imagem, né, de um procedimento mental de comparação e passam a classificar, né? Então a gente tem vários objetos que vão demarcando esse preenchimento do espaço, né, e consequentemente uma funcionalidade, e as cores vão chamando a atenção. Então são alguns brinquedos, né, alguns objetos que a gente tem na creche que acabam constituindo modos e maneiras de fazer da educação infantil. Além das cores, a gente tem elementos dos cheiros, né? Então os 5 sentidos vão ser muito importantes para esse momento, né? Então a própria ideia que a gente cria, à medida que eu passo a conhecer um cheiro pela experiência, né, de experiência de ver e de comer, por exemplo, um bolo e um pudim, quando eu sinto o cheiro, já crio uma imagem mental sobre aquele objeto, né? Então a educação infantil ela é muito rica nesse tipo de experiências e que a gente pode trazer para a própria educação de bebês e de crianças bem pequenas. Pode ir, só algumas imagens para ir mostrando, né? Então por isso, às vezes, quando a gente está em momentos, né, de comida ou vai fazer alguma tarefa com direcionamento de cores, as crianças elas vão se pegar, né? Elas querem sentir o cheiro, elas vão passar no rosto, né? Elas vão, sei lá, passar no outro, colocar no chão, porque elas estão sentindo o mundo, né? Então os 5 sentidos vão estar muito aguçados nesse momento. Pode ir, sabores. Tem outras fotinhas só para ir mostrando, para ilustrar. Então o campo da educação infantil ele é muito rico nesse princípio. Pode ir. E aí a gente chega na infância e uma pergunta, né? Para que a gente quer a educação infantil? Né? A gente quer a educação infantil para conseguir garantir os direitos das crianças de constituírem-se sujeitos históricos na perspectiva individual e, consequentemente, na perspectiva coletiva, interagindo com os outros, e, consequentemente, para que elas possam se desenvolver e ter a sua autonomia. Esse é um dos grandes objetivos da educação infantil, a construção da autonomia. Né? Como é que nós chegamos hoje a ser sujeitos autônomos? Né? Quando a gente toma uma decisão sobre alguma coisa, a gente remete à nossa experiência, né? Para que a gente possa decidir o sim ou não. Né? Então isso é uma forma de resolução de um problema não convencional e que na educação infantil é cheio de situações e de elementos que são propícios para tal. Pode passar. E aí a gente tem algumas perguntas. Né? Então, se esse é o objetivo da educação infantil, qual é a proposta de planejamento que nós queremos? Né? É uma proposta que vai priorizar números e letras? Né? É uma proposta que vai priorizar datas comemorativas, como a gente vê muito por aí? Né? É uma proposta que a gente vai seguir uma perspectiva de um calendário acadêmico, de um calendário escolar, né? Com dia, hora e data marcada para finalizar e iniciar algumas coisas? Ou é o que a gente tem nessa última foto, pode passar mais uma, que é uma educação infantil muito rica a partir dos seus eixos estruturantes, que as próprias diretrizes curriculares colocam, que são as interações e a própria brincadeira, né? Porque se eu penso na educação infantil na perspectiva conteudista, eu não vou incluir bebês e crianças menores de 3 no meu planejamento. Porque, de fato, eu não vou ensinar para a criança, né? Se o número é uma relação mental construída por cada indivíduo, como a Constance Cami coloca, e depois a gente vai tendo, né, outras discussões posteriores, sei que é muito piagetiana, né? Uma vez eu recebi essa crítica no curso de pedagogia, entre aspas, né? Professor, você é muito piagetiano. Então, para mim isso não é crítica, né? Acho que a gente tem limites e precisamos entender que os autores têm um tempo, né? Hoje nós estamos além do tempo, então é claro que a gente ensina e a gente compreende um número para além da ordem da inclusão, né? Tem a perspectiva do uso social. Então a gente não pode também ter uma leitura limitada, né? Então tem que entender tudo isso. Então, se o número é uma relação mental feita por cada indivíduo, o bebê não vai conseguir compreender de fato isso, né? Estabelecer essa relação entre o numeral, a forma como eu faço a grafia e o número, né? A quantidade que aquilo representa. É claro que não. Então eu preciso pensar uma outra proposta para que eu possa incluir bebês e crianças bem pequenas. Pode ir. E aí o currículo da infância precisa entender sim que essas orientações de natureza matemática, elas vão ocorrer sem uma aula de matemática, né? Eu não vou ter um dia, uma hora marcada para explorar a matemática com as crianças. Pode ir. E aí a definição de currículo é o conjunto de prática, né, das quais as crianças participam. Né? E nesse conjunto de práticas das quais as crianças participam, envolve tudo. A gente tem um avanço, né? Eu sei que a BNCC tem várias críticas, não estou aqui
defendendo a base, né? Tem várias limitações, obviamente, mas o avanço que eu vejo em relação ao referencial é trazer o termo, né? Porque está equivocado lá, a forma como está posto. Mas o termo campos de experiência, né? Porque, de fato, se eu experiencio o mundo e se eu aprendo pela experiência, a experiência vai me permitir ter uma atitude positiva ou negativa, no nosso caso aqui com a matemática, né? Então é a minha experiência prática inicialmente, né? Porque o bebê vai ter essa orientação de mundo, de tempo, de espaço de modo prático, né? Depois, por tentativas e erros, por uma série de associações, ele passa a pensar logicamente, né? Então, trazer o termo campo de experiência é algo importante, mas da forma como está lá, totalmente equivocado, porque também pode levar ao entendimento de que a matemática vai estar presente no 5º campo de experiência, que de fato é o que está explícito, né? Será que quando eu falo eu, o outro e o nós, que é um dos campos de experiência da educação infantil, não tem uma relação com a matemática aí? Né? Quando eu penso a minha identidade, quem sou eu, quem somos nós, né? Tem sim, mas lá não está demarcado. Pode passar. Aí a gente chega nas práticas que envolvem a linguagem matemática, né? Para nós, aqui como questão, né? A proposta de trabalho com a matemática na educação infantil envolve um amplo conjunto de ações que permitem às crianças experienciarem processos ligados a números, geometria, grandezas e medidas, entre outras questões, né? Bem como estatística e probabilidade. Mas como isso é possível, então, se eu não vou ter um dia, uma hora marcada, né? Se eu não tenho uma aula de matemática? A gente tem alguns elementos importantes, né? A própria rotina, a experiência de vida das crianças e as relações com outras áreas do conhecimento, né? Principalmente, porque nós estamos num desenvolvimento inicialmente oral, né? Primeiro eu falo, depois eu escrevo. Tanto que os estudos da alfabetização vão justificar muito os problemas da relação fonema-grafema, né? Então eu falo casa, a criança vai lá e coloca o K, o Z e o A, porque de fato tem o som. Depois a gente tem estudos da própria Adélia Lerner e da Patrícia Sadowski, naquela pesquisa na Argentina, que vai demarcar um pouco essa relação, fazendo aproximação com os estudos da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, né? Da relação numeração falada, numeração escrita. Então, quando a gente fala, a gente tem ali valor posicional, às vezes, demarcado na nossa fala, né? Mas na escrita não, né? Está lá 28. De fato, eu falei o 28, né? Então justifica muito, do ponto de vista do aprendiz, colocar 208 quando eu falo 28, né? Então são algumas questões importantes para a gente pensar. E aí a gente chega numa abordagem, pode ir, que é um pouco do que a Carmen Barbosa, que é uma autora da educação infantil, fala, que a gente precisa sair daquilo que é ordinário e irmos para o extraordinário. Ordinário no sentido de ordem, né? A rotina, ela tem uma ordem. Né? Então eu recepciono as crianças, eu dou café da manhã, eu penso alguma questão no intervalo até a hora do banho, depois é o almoço, depois é o sono. Isso é ordinário, então eu preciso pensar esse ordinário no sentido extraordinário. Para nós, um viés muito importante é o que a Katia Smolli defendeu no livro dela, né, lá em 2000, sobre a abordagem da teoria das inteligências múltiplas. Né? Então nós não aprendemos a partir de um único aspecto do espectro humano. Né? Então o registro escrito é uma das inteligências, né? Existem outras. Então, o papel da linguagem, a relação com o meu corpo, a matemática e o pictórico, a matemática e a música. Né? Então, tem uma série de relações que a própria educação infantil, enquanto experiência cultural das crianças, é muito rica neste contexto. Pode passar. Então, a gente tem aí essa discussão, né? Trago a Smolli para falar um pouquinho da teoria das inteligências para a gente entender. Então, como que a gente aprende, né? Algumas questões. Quais as relações que a gente cria com o objeto? Quem ou quem interfere nesse processo, né? Será que quando eu não aprendo algo, colocar entre aspas, né? Existe um culpado? A culpa é do professor, né? Não, acho que não existem culpados, né? A gente precisa tentar entender os elementos para levantar outros indicadores. E aí a Smolli vai dizer que as inteligências múltiplas que compõem o amplo espectro das competências, que inclui as dimensões lógico-matemática e linguística, mas também a musical, a espacial, a corporal sinestésica, a interpessoal e a intrapessoal. Então é um pouco essa leitura interpretativa que nós temos dentro do contexto do GEON. E a gente chega na formação, então, permanente. Porque muitos de nós não tivemos essas discussões nos cursos de pedagogia, por diferentes aspectos, né? Então, no próprio espaço do GEON, a gente tem pontos importantes para pensar, então, né? Algumas respostas para o que é criança, ou qual é a criança que nós atuamos, né? O que é a infância, né? O
que matemática para essa infância? Quem é a criança do século XXI? Qual matemática ensinar, entre aspas, né? Ou explorar com crianças que vivem sua infância no tempo presente, né? Então, como fazer isso? Então, são algumas reflexões que a gente tem no grupo. O como para nós tem um indicativo muito forte que são as experiências. Por isso, nós não falamos, e aí tem até uma correlação com a discussão da sociologia da infância, né? O termo aula, o termo ensino, o termo aluno. Então, esses 3 elementos não cabem para as discussões da educação infantil a partir da minha leitura interpretativa, tá? Então, a experiência para nós é um indicador muito forte, então eu preciso promover vivências com as crianças, né? Então, eu vou promover vivências com o conhecimento matemático ou com a linguagem matemática. E ao promover essas experiências, né, a linguagem vai ser algo muito presente, né? Porque se as crianças ainda não falam, né? Essa linguagem não necessariamente é a linguagem oral, né? Pode ser a linguagem gestual, a linguagem corporal, porque o nosso corpo fala, né? Se eu chego aqui e olho para vocês assim, né? Estou com um olhar talvez reprovando alguma coisa, né? Quando a gente vê um bebê vai ali tentando enfiar o dedo na tomada, a gente já olha ou dá um grito, né? Já assusta, né? Para ver se a criança toma uma reação, né? Então, o nosso corpo fala muito, né? Então, essa linguagem ela vai estar presente tanto nessa relação como na própria linguagem oral. A partir das interações, porque a gente vai constituindo, entre aspas, né, alguns valores, né? Posso colocar aqui, não queria cair no juízo de valor, mas talvez entre aquilo que é adequado ou inadequado, dentro de um ponto de vista, né, de conhecimento. Não pensando na educação moral das crianças, tá? Porque não, jamais isso, mas olhando um pouquinho para o direcionamento das próprias interações. E esses valores, eles vão perpetuar algumas crenças, né? Então, por isso, às vezes, alguns de nós temos crenças ou acreditamos, por exemplo, que a matemática é para poucos, né? E nessa discussão, as crenças, elas acabam contribuindo para a formação de atitude, por isso positiva ou negativa, gostar ou não gostar. Como eu represento esse conhecimento vai estar muito ligado a toda essa série de experiências que a gente vai tendo com o próprio conhecimento matemático. Aí a gente chega na experiência, né? Estava falando um pouquinho do nosso lugar enquanto teoria, né? O que a gente estuda no GEON, como a gente entende a matemática e o porquê para nós ela é uma linguagem. Então, para nós, o nosso foco é a colaboração, tá? É claro que quando o Dario Fiorentini escreve aquele textinho lá em 2004, né, no livro Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática, o grupo de sábado, né, que é um dos grupos mais famosos aí dentro da educação matemática, já tinha muito tempo, né? Então, se eu hoje, Klinger, coitado de mim, vou lá, leio aquele texto e está descrito. As características de um grupo colaborativo são, aí ele elenca um monte, né? Nunca vou chegar no meu doutorado em 4 anos a todos aqueles princípios que o Dario Fiorentini coloca, né? Coitado de mim. Lembro muito que quando eu fazia o doutorado, eu fui para Portugal e aí me vinculei ao grupo de didática da matemática com o João Pedro da Ponte, né? E aí eu estava para voltar e a gente discutindo, ele falou assim, nossa, qual a resistência? Que eu trabalhei com um grupo de professoras iniciantes. Na minha tese era professoras de matemática e pedagogas, então era interagindo as duas áreas, né? Por isso eu estou dizendo para a gente não polarizar, né? Então, ele dizia para mim, qual a resistência de você pôr no título grupo colaborativo? Né? E eu disse, eu não atinjo as características, né? O Dario foi da minha banca, ele falou, olha, não é grupo colaborativo. Ninguém atinge. Né? Ninguém atinge. Aquilo é uma meta. Sim, sim. Aí eu fiquei assim, conversando com ele, ele falou, qual era a sua intenção? Depois que ele me disse isso, eu tranquilizei assim minha alma e falo isso para todo mundo. A minha intenção é que essas professoras colaborem. Ele, então, é um grupo colaborativo. O que acontece é que nas suas conclusões você vai colocar o nível de colaboração que você chegou. Talvez você não chegou a produzir conhecimento, que é publicar os textos, fazer com que elas, né, refletissem teoricamente, né? Então, isso é um ponto, porque você tem lá uma delimitação de um tempo e espaço para concluir o doutorado, enfim, né? E a colaboração, ela não vai, né, morrer com a tese, por exemplo, né? A gente pode continuar em outros espaços, de outras formas, em diferentes níveis, né? Então, olhar um pouco para essa discussão, né? Então, no GEON, a gente tem princípios um tanto quanto próximos do grupo de sábado, né? Então, se a gente olha para o movimento de escrita, né, da sua própria experiência, da reflexão, as professoras têm feito isso, e vocês vão perceber nas experiências que a gente vai relatar, né? Então, o grupo ele é liderado pela Priscila e vice-liderado por mim desde 2019, quando eu chego na UFSCar.
E neste espaço, né, como funciona? A cada semestre, que o grupo está articulado com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, a gente concorre a editais, e esses editais nos permitem ter um bolsista para ajudar no grupo, né? E, consequentemente, para certificar as professoras, né? Porque elas estão sempre ali participando da ação e tal. E a gente elege um tema ou algo específico dentro da educação matemática. O que a gente quer estudar, a gente não fala no semestre, no ano, né? Porque o grupo depois vai continuar. Ele é semestral só para pensar articulação com os trâmites da universidade, né? O que nós vamos estudar esse ano? Geometria, estatística e probabilidade, vamos pensar essa relação com o jogo, com a brincadeira, matemática e literatura infantil. Então, o grupo, ao longo desses 12 anos, passou por uma série de dimensões de estudo. Então, a gente elege a temática, a gente começa a estudar, né, estudos teóricos, reflexões de texto. Com a pandemia, a gente passou a convidar os próprios pesquisadores. Então, já estiveram no grupo, né, a professora Carmen Passos, a Celi Lopes, o professor Sérgio Lorenzato, né, entre outras pessoas do campo da educação matemática e também da própria educação infantil, né? Porque nós temos essa preocupação no grupo, porque nós somos um grupo de educação infantil, trabalha com matemática, então nós não podemos esquecer das dimensões da educação infantil, né? Então a gente tem ali também. Então com a pandemia a gente conseguiu articular isso, então os próprios pesquisadores vinham, faziam uma fala, indicavam um texto, depois a gente discutia com as professoras, aí tem um momento que essas reuniões com os pesquisadores ou de estudos, elas cessam um pouquinho, porque a gente começa a pensar nas vivências. Então a partir do que a gente está estudando, o que a gente vai planejar para desenvolver com as crianças? Aí as professoras trazem as ideias, apresentam. Normalmente isso é feito em grupo, porque elas têm a possibilidade de fazer, né, as duas professoras, cada uma na sua turma, depois fazer uma análise, né, desses diferentes contextos. Tem os estudantes da graduação que precisam desenvolver vivência junto com as professoras, elas apresentam, todo o grupo discute, a gente traz algumas ideias, a gente faz alguns apontamentos, elas intervêm na prática, né? Como orientação a gente faz o registro, pode ser de filmagem, de foto, porque depois, ao final do semestre, elas têm que entregar um relato. E nesse relato, elas precisam mobilizar o que a gente discutiu no grupo naquele semestre. Então, precisa ter lá uma introdução contextualizando, um referencial teórico, a metodologia, depois a discussão e a análise dos dados, né, mostrando as fotos, trazendo evidências, mobilizando os autores e a conclusão. E na conclusão, a gente sempre tem como orientação de ter lá um espaço para dizer qual a importância do grupo para a sua formação e desenvolvimento profissional. Então, muito disso está presente aqui em 11 textos que a gente tem reunido, né? Mas é claro que o grupo tem muito mais artigos publicados nos eventos da educação matemática. Pode passar. E depois elas apresentam, socializam e a gente vai discutindo, né? Aqui são imagens, depois vocês vão ver algumas, que está na própria tese de doutorado da professora Priscila, né? Entre um capítulo e outro, ela colocou, essa é a Priscila, para quem não a conhece, as imagens, né, dos registros das professoras, do que o grupo significou. Que as professoras fizeram um desenho, né, ao final do processo investigativo sobre o que o grupo significou. Então, entre um capítulo e outro, ela tem essas imagens e aí faz toda uma referência, uma discussão teórica sobre elas, tá? Pode passar. E aí a gente integra no grupo o ensino, pesquisa e extensão, que são as ACIEPs, né, na UFSCar. Acho que a CIEP é algo quase que muito particular nosso, né? É a atividade curricular de integração ensino, pesquisa e extensão. Então, são ações que nós desenvolvemos, que envolve a comunidade externa, mas também a interna. A interna, enquanto estudantes, aqui eu tenho 3 alunas do curso de pedagogia que estão comigo, né? O Carlos até falou que eram as minhas seguranças, as meninas estão ali do grupo Mancala, não me deixam mentir. A gente tem a possibilidade de qualquer aluno, de qualquer graduação, fazer a CIEP e no momento da matrícula, isso vai se inserir no histórico escolar do aluno, né? Então, ele abre lá para fazer sua matrícula, ele vai ver as ACIEPs que tem e ele escolhe. Então, ele faz como se fosse uma disciplina, entra lá como eletiva para ele, né? E aí, é claro, se está lá, vai ter nota, depois eu tenho que postar uma nota, enquanto docente que estou ofertando a CIEP. Então, é algo bem interessante, bem particular, específico da UFSCar, que para nós, assim, tem resultados muito importantes. A gente faz várias pesquisas na CIEP, né? Marcelo foi uma CIEP nossa remota, de produção de conteúdo audiovisual, que tinha estudantes, né, da graduação e professoras também. Então, a gente usa as CIEPs também como um eixo catalisador de pesquisa, né, porque é bem interessante, a gente acaba produzindo muitos dados significativos nesse contexto. E ali da PROEC, só para colocar, pode passar. Então, a cada semestre, as professoras recebem um certificado de 60 horas, né? O grupo, já falei que está vinculado. Pode passar mais um.
Quem são participantes? Não vou ler, né? Vou só falar. Então, professoras da educação infantil, hoje não só de São Carlos, porque a gente continuou as reuniões remotamente, né? Porque a gente viu que dá certo, organizamos uma logística com a pandemia, professoras de outros estados, né? Então a gente tinha gente conosco de Santa Catarina, do Paraná, de Mato Grosso do Sul. Então, assim, essas pessoas continuaram, né? Desde 2020 estão conosco até hoje. Então, isso já são mais de 4 ofertas, né? Se a cada ano são 2. Então, para nós isso é muito significativo. Então, hoje a gente tem entendido que o G1 funcionou nesse sentido, porque ele já era um grupo que se consolidou com essa perspectiva, né? De colaboração e tal. Então, a gente continua dessa forma hoje. Então, não só de São Carlos, mas também estudantes da pedagogia e do curso de licenciatura em matemática, quase que prioritariamente aí, tá? E aqui só uma fala, porque a gente tem algumas bolsistas, essa eu trouxe do último relatório, porque tem que fazer o relatório de extensão, né? Ela colocou que é a primeira vez que participa do grupo e isso está permitindo, né, que eu perceba a importância de uma formação baseada na colaboração, no compartilhamento de ideias, experiências, na discussão de textos acadêmicos que articula a problematização das práticas reais das professoras participantes do grupo, né? Então, só para ilustrar aí. Pode passar, estou quase terminando, tá? Não vou ler, mas só para contextualizar, muita coisa eu já falei, essas são as características, né, de um grupo colaborativo. A gente entende que no G1 a gente tem essas características já consolidadas, né? Isso está naquele texto do Dario Ferentini, pode passar. Não vou me atentar muito para isso, que eu quero chegar na experiência que está quase lá, né? Então, os encontros, eles são quinzenais. Quando eu falei dos encontros, eu não coloquei. Hoje, eles têm ocorrido aos sábados, das 9 às 11, tá? Antes era um período noturno. Por que aos sábados, das 9 às 11? Porque a pesquisa atualmente, ela tem pesquisadores de Portugal e da Espanha. Então, se a gente fizesse à noite, com um fuso horário, né, se algum pesquisador lá da Espanha ou alguma professora, que a gente fez o convite também para as professoras de educação infantil, ainda não temos, né? Esperamos ter até o final da pesquisa. Já ia ser de madrugada, né? Imagina, convidar lá a pessoa para vir fazer uma fala de madrugada. Então, a gente, no sábado, 9 horas, como o fuso horário é de 5 e 6 horas, né, entre os 3 países, então dá para a gente ter aí horários, que isso aqui é de manhã, lá vai ser à tarde, né, logo no início da tarde. Então, dá para participar, tá? Então, por isso a gente tem feito aos sábados. A nossa dinâmica eu já coloquei, a escrita da elaboração, né, a partilha das atividades e a publicação dos textos, que chega aí ao livro, que eu já falei, tá aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui a gente reúne relatos, pode passar no livro. Ele foi prefaciado pela professora Celi, foi postfaciado pela professora Carmen, eu fiz a apresentação do livro, a Priscila a introdução, e os capítulos, que é uma coletânea, são das próprias professoras. Pode ir mais um? Aqui eu coloquei o QR Code, né, se alguém quiser, porque o livro ele é um e-book, está disponível a versão dele digital gratuita, tá? Pela editora Pedro e João. Então, é só acessar lá que vocês conseguem fazer o download do livro. Porque hoje eu trouxe apenas um físico, né, para poder fazer um sorteio, ou enfim, eu deixar, ver como é que a gente faz aí essa logística. Mas nesse e-book a gente tem 11 relatos de experiência das professoras, das mais variadas questões, né, envolvendo relações de grandezas e medidas, probabilidade estatística, números, né, relação com jogo, brincadeira. Então, é um material bem interessante para pensar essa discussão com a infância, tá? Inclusive, a gente tem utilizado muito na formação inicial de professores, bastante esse material, tá? Então, é algo que tem contribuído muito aí para nós. Deu certo, gente? Foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Me ensinou direitinho, Marcelo, aquele dia. Deu tudo certo. Pode ir. Então, eu acho que dá para a gente pensar, né? Aqui as reuniões, algumas fotos para vocês verem. O grupo tem até camiseta, né, com o logo do grupo. Então, lá no Xi'an, ó, a gente mal tempão. Algumas fotos são antigas, vocês conseguem perceber, né, aí até pela questão. Mais recente aqui, uma foto remota. Pode passar. E as experiências que eu trago, pode ir. É um pouquinho que a gente fez agora, nesse semestre que nós estamos com as professoras e no semestre anterior. Vou mostrar algumas rapidinho e aí já finalizo. Aqui, volta mais um. É o resumo da pesquisa, mas claro que eu não vou ler, deixei destacado ali as perguntas, pode passar, que é o que nos move hoje no G1. Então eu estou destacando aqui. Como ocorre a constituição da nossa prática pedagógica com bebês e crianças pequenas em relação à exploração matemática? Essa é uma questão que nos move, né? O que fundamenta o trabalho das professoras da educação infantil no âmbito do conhecimento matemático nos primeiros anos de vida?
Que dimensões estão presentes na constituição e no desenvolver da identidade profissional da professora que ensina matemática na creche? Que contribuições são reverberadas na docência na creche, tendo em vista as discussões de um grupo com características colaborativas para a educação matemática na infância? Enfim, porque a gente trabalha, esqueci de dizer isso, hoje no grupo, né, em termos de referenciais metodológicos de pesquisa, com a pesquisa narrativa, mas é a partir de um viés muito específico de um sociólogo alemão, que é o Fritz Schutz, não sei se alguém de vocês já conhece, né? Na pesquisa narrativa ele não é tão utilizado, tem poucos textos dele traduzidos para o Brasil, mas a gente entende a narrativa como um método. É claro que ela é uma prática de autoformação e de formação, mas para nós, nessa pesquisa, ela é um método. Então o Schutz nos ajuda muito, principalmente a pensar a construção de um modelo teórico, né? Porque a análise de dados, na perspectiva do Schutz, ela é realizada a partir do que a história me diz, né? Então eu não vou fazer a interpretação da narrativa já com alguns elementos pré-estabelecidos, né? Então a história de vida da pessoa vai me dando alguns indicativos e aí eu construo, enquanto pesquisador, um modelo teórico para analisar aquela narrativa, né? Então hoje no grupo, enquanto pesquisadores, Priscila e eu e a equipe, né, de Portugal e Espanha, trabalhamos com o Schutz a partir da pesquisa narrativa. Pode passar. E aí a gente chega no planejamento, né? Algumas coisas ainda não estão finalizadas, porque a gente teve há um mês o planejamento e sábado passado as professoras começaram a apresentar algumas vivências. E neste sábado, a gente teve que fazer 2 encontros seguidos para dar tempo de fechar, porque o nosso semestre na UFSCar está super bagunçadinho. Acaba agora o primeiro semestre letivo de 2022, no dia 1 de outubro. Né? Então a gente ainda está no primeiro semestre letivo, então por isso a gente fez os 2 sábados subsequentes. Então algumas vivências, né, das professoras, do que elas iriam fazer com as crianças. Essa daqui, na verdade, era envolvendo raciocínio combinatório. Então, era uma ideia. Você percebe que para o próprio planejamento da professora, ela já mobiliza os autores, né, do que a gente vem discutindo, de jogo, de brincadeira, de conhecimento matemático. Então, no planejamento, já há esse exercício, né, de cientificizar a sua própria ação, como a Maria Amélia Franco coloca no seu texto, a pesquisa-ação, né, ou melhor, a pedagogia da pesquisa-ação. Então, aqui alguns elementos de como a professora iria fazer, experienciando. A caixa de brincar e a percepção de espaço de medida em uma turma de berçário. Você percebe que ali tem licencianda, professoras que já têm mestrado, né, participando dessa ação. Pode ir. Essa outra explicando o contexto da vivência, articulando com a própria literatura infantil. Aqui são os planejamentos, já mostro os resultados de outras. Né? Aqui mostrando um pouco do desenvolvimento no trabalho, né, com crianças de até 3 anos, envolvendo os procedimentos mentais básicos. Pode ir. E aí a gente chega nas experiências mais específicas, que essa a gente já tem resultados. Então eu vou tentar, espero fazer jus, né, contar um pouco como foi a experiência das professoras. Aqui a gente tem especificamente a professora Leninha e a Glamis com as alunas Kaeli e Ketney. Kaeli e Ketney são irmãs, uma é da pedagogia e a outra é da engenharia ambiental, né? Que veio fazer a CIEP conosco, né? Porque a irmã da pedagogia já está há um tempo na CIEP, né? Fazendo, olha, interessante, vamos lá discutir um pouco isso com os bebês, né? Então aqui elas trabalharam o que elas intitularam no relato, né? Musicalizando a matemática na educação infantil. Pode ir. A ideia delas, né, do contexto dessa vivência, aqui é a turma 5 e 6, porque o foco da pesquisa é 0 a 3, mas a gente tem professoras de pré-escola também, tá? Então, como a minha fala era sobre educação infantil de modo geral, eu trouxe, né? Então, a vivência delas era pensando essa relação da formação lúdica com a música, porque a música tem ritmos, espaçamentos, então isso permite, como a professora Dairna Carato e Iris Custódio colocam lá no livro o Desenvolvimento do Pensamento Algébrico na Educação Básica, aquele livrinho que a gente tem acesso pela Biblioteca do Educador Matemático da SBEM, tem uma discussão sobre a educação infantil e mostrando o quanto a música pode contribuir para algumas ideias, né, de generalização, de sequência, então, ideias ligadas ao pensamento algébrico. Então, a ideia das professoras foi tentar pensar um pouco nesse sentido. Pode ir. E aí mostrando um pouco, né, o que elas fizeram enquanto vivência com as crianças, perguntando se o nosso corpo falava. E aí as crianças, né, foram mobilizadas a pensar e responder isso, né. Então começaram a emitir sons, pensando quais partes do corpo pode me dizer alguma coisa ou emitir um tipo de som, né. Então aqui a gente tem a professora Glamis e a professora Leninha, porque elas, o mesmo planejamento, fizeram em contextos diferentes. E a ideia do relato, que ainda será escrito, né, aqui elas só apresentaram como foi a vivência, é falar um pouquinho dos 2 contextos, depois o que se aproxima, o que deu certo em um. Não é no sentido comparativo, tá? Nunca é dessa forma. É mais no sentido de contribuir. E a gente percebe pela própria apresentação
do que foi a vivência, já o exercício de mobilizar os referenciais teóricos, né? Então, essa relação com música, com corpo, é uma das inteligências múltiplas da Katia Smoley, né? Então, a relação corpórea sinestésica. Pode passar. Aí depois, né, como na educação infantil a gente tem a bandinha, entre aspas, né, que é a forma como a gente intitula alguns instrumentos musicais que tem, e toda a instituição tem, ou pelo menos deveria ter, né? Num dos casos a gente já tinha a bandinha pronta, com materiais já super estruturados, e no outro era uma bandinha que tinha um pouco de sucata e alguns instrumentos ainda não estavam finalizados. Então, por isso, as professoras foram apresentando os contextos, perguntando para as crianças. Então, fizeram uma pesquisa lá, né, de opinião, para ver qual instrumento que as crianças mais gostavam, e a votação foi pelo registro pictórico, né, foi pelo desenho, que algumas crianças ainda não sabiam ler e escrever, né. Então, aqui mostrando um pouco o contexto, né, para poder identificar aí junto. É claro, com a intervenção das professoras, com a discussão, com a mediação. Pode ir? Aí depois, dentro desse contexto também, tinha uma história, né, que a professora contou para as crianças que envolvia essa relação com música. E aí, nesse contexto, a história ela tinha alguns elementos que iam acontecendo a partir de fatos, né? Então, a professora, depois, junto com as crianças, tentou ordenar esses fatos. A professora foi a escriba, né, tentando reconstituir a narrativa da história. E aí ela trouxe uma pergunta. A gente precisa organizar isso. Como que nós vamos organizar? Né? Porque tem vários cartazes e as crianças trouxeram a ideia. Precisa ter, então, uma sequência, professora. Então, eles foram tentar rememorar a história, né? E aí essa ideia de organizar depois em sequência. E aí elas vão falando, né, do princípio da ordenação, que envolve a história, depois liga aspectos do começo, meio, enfim, ou das partes subdivididas, logo a ordenação, a contagem. Pode passar. Que elas estavam discutindo. Ainda dentro, essa foi uma vivência assim muito longa, foram vários dias, né? Tanto que elas tinham 20 minutos para apresentar, elas apresentaram em 40. Eu falei, gente, vocês estão comprometendo o tempo de todo mundo, mas vamos lá, porque é importante a gente discutir, né? Depois a história, né, com os próprios sons, pensando em sequências de fato, então as crianças foram experienciar, né, alguns sons que objetos emitem, e ali elas já tentando fazer, né, uma tentativa, aqui mostrando um pouco o registro da reunião, as interações das pessoas no chat. Pode passar. Depois, as propriedades do som, né, tentando articular com objetos de sucata, então ali, né, percebendo alguma relação, né, de alguns sons emitidos com recipientes, né, como as garrafas com pouca água, muita água, se o som, na perspectiva das crianças, é um som que elas falaram fino, seria baixo, né, na linguagem delas. Então, aqui mostrando um pouco como foi essa interação. Pode passar. Depois elas fizeram brincadeiras cantadas, pensando na própria organização do espaço, que a gente sempre fala, vamos organizar uma roda. A professora falou, não queria organizar uma roda. Será que tem uma outra forma de organização coletiva para a gente cantar? Né? Então foi a ideia das crianças se subdividirem, eles eram 16 crianças, e a professora perguntou, como é que a gente pode dividir e tentar ficar um olhando para o rosto do outro sem ser uma roda? Né? Então as crianças falaram, se a gente ficasse de 4 em 4, cada um de um lado, pode ser que dê certo. E aí, na verdade, as crianças nem tinham contado quantas elas eram, né? Elas disseram assim, a professora falou, nossa, porque a professora já tinha, né, esse indicativo que sabia que era 16. Ela falou, nossa, professor, na hora eles falaram assim do nada e foram se organizando e realmente era 16, então eu não consegui pensar ali na hora o que fazer com eles, mas foi bem interessante. Depois eles fizeram um registro pictórico de como é que foi a organização da própria brincadeira, né, cantada. Pode passar. Aí a gente chega numa outra vivência, que é sobre probabilidade estatística, né, possíveis caminhos. Essa é da Dani com a Mariana. A Mariana faz mestrado na Unesp de Presidente Prudente. E a Dani é uma professora de educação infantil que é formada no Mackenzie, mora em Campinas, e ela trabalha quase que uma creche filantrópica. Então as crianças não têm a mesma faixa etária, né? Então é como se fosse, entre aspas, muito seriada, né? Então o desafio dela foi pensar um pouco essa questão, integrando na própria rotina. Na rotina de educação infantil, pode passar, por favor, a gente tem normalmente o ajudante do dia. Então, como escolher o ajudante do dia? Ela levantou essa discussão junto com as crianças para que eles pudessem se organizar. E aí eles falaram, olha, quem está em casa não pode participar. E ela, mas quem está em casa? Então, vamos tentar ver. Então, as crianças foram se organizando. Lá eles têm fichas
com os nomes e a foto da criança, que a criança não sabe ler ainda, mas identifica a sua imagem, né? E aí já vai ali percebendo como que escreve os primeiros traços. Então as crianças foram ajudando ela a organizar. Então quem está em casa não vai participar da votação, só quem está na escola. E quem já foi nos últimos dias, pode ou não pode? Então eles fizeram ali uma ordenação de quem já foi, que não poderia, já está feliz porque já foi, né? Então agora qual é o espaço que a gente tem das pessoas ou das crianças que não vão participar? Então tudo isso foi pensado coletivamente, né? Junto às crianças, na apresentação ela traz isso, já tentando articular algumas discussões com referencial teórico na própria apresentação. Depois teve um momento que eles iam fazer uma salada de frutas, então ela pediu para votar, né, que frutas que a gente gostava, essa imagem. Quando elas apresentam, a gente sempre faz uma intervenção de tentar pensar novas possibilidades, né, ou novos encaminhamentos. Como agora a gente está num momento muito propício para isso, né, eu falei, olha ali gente, tá polarizado isso aí, hein, melancia contra o morango. Eu falei para ela, e se você voltasse e fizesse um segundo turno de frutas? Porque quem votou nas outras era a terceira via, né? O negócio está empatado, vamos fazer um segundo turno das frutas. Porque as pessoas podem mudar de opinião, né? Então, eu falei para ela, se você fizesse isso, Dani, isso foi sábado agora, ela, professor, muito legal, vou tentar fazer. Falei, porque aí você já está trazendo para as crianças aquilo que a gente entende como uma proposta de matemática para a educação infantil, é aquela que incorpora contextos do mundo real, né? É um contexto simples, mas que já vai trazendo algumas ideias de decisão e tal, e que as crianças vão ter que decidir, olha, não está mais no hall de possibilidades aquilo que eu gosto. Agora, ou é a melancia, ou é o morango, né? E a maçã de Ciro decide. Mas... Isso, lá. Aí ela vai lá e decide, né? Então, bem interessante. A gente... Falei, vamos tentar pensar nisso, né? Então, ela vai trazer agora sábado os resultados do segundo turno das frutas. Aí a gente vai saber como é que foi essa discussão com as crianças, né? Pode ir. Vai dar melancia. Vai. E aí a gente tem também a vivência Siga as Pistas, pode passar com crianças de 3 e 5, porque 3 e 5, uma professora atua com crianças de 3 e a outra de 5. Então tinha uma história sobre o tesouro da raposa, que a professora contou para as crianças, e aí depois ela disse que eles iam ter que descobrir aonde estaria o tesouro e quais espaços da instituição que as crianças mais gostam. Ela deu uma câmera e pediu para eles tirarem fotos. Então apareceram essas fotos dos espaços que as crianças mais frequentavam na instituição. Perfeito. Aí pode passar o encaminhamento. A professora com essas imagens, ela ampliou e fez um quebra-cabeça, né, de 2 ou de 4 partes, colocando pistas para que as crianças pudessem te direcionar até os espaços da instituição, né? E aí as crianças iam correndo, explorando o espaço, lá tinha o próximo quebra-cabeça de qual era o outro espaço que elas tinham que frequentar. Então elas iam falando, aqui é o bosque. Então correram até o bosque, pode passar, que era o último. Chegando ao bosque tinha a caixa, né, com o tesouro. E aí ela colocou a setinha ali, porque ela falou, professor, aqui para mim é muito significativo, que é o cuidado para não bater na mala, porque a mala é muito preciosa. E essa portinha, ela, né, vai e vem. Então ela segurar ali, não pode bater na mala, que está o tesouro na mala. Então vamos tentar ver como é que a gente abre. Olha lá, criança de 3 anos, né, correndo com o negócio, pode ir. E aí ela perguntou, o que será que tem na mala, né? Vamos levantar as hipóteses aí. Então as crianças foram falando, uma unha, um Danone, uma pazinha, uma bala, uma banana, uma goma, Fine, né? Então foi aparecendo os gostos. Uma moeda, uma princesa, uma melancia. Nessa hora eu até falei, o menino da Dani tá aqui, o que votou na melancia, né? Tá querendo a melancia até ali dentro, né? Pode ir. E aí, na verdade, o que tinha era argila, né? E aí as crianças iam fazer uma ação, né, de modelar com a argila e aí depois dizer qual era o seu tesouro. Então as crianças fizeram ali dizendo qual era o tesouro. Essa daqui que não tem nada escrito, diz que o tesouro está dentro, por isso que ela não ia falar o que era. Ela falou para a professora, está dentro, a gente vai ter que descobrir, né? Então essa foi bem interessante, né? Pode passar. E aí a gente pergunta, e os bebês? Já estou finalizando, tá, gente? Mais uns 5 minutinhos. A gente tem um texto que está para ser publicado agora no Indip. Depois tem uma versão com outras reflexões que a gente está preparando para uma revista, que a gente tenta buscar os sentidos da matemática com bebês, né? E aí nesse texto, Priscila, eu e Marciele, que é uma orientanda minha de doutorado que faz pesquisa no contexto do GEON, a gente tenta verificar como que as professoras percebem, na escrita dos seus relatos,
O direcionamento das ações que envolvem a orientação matemática, porque no relato ela tem que escrever, né, mobilizar os autores, fazer a conclusão. Então, nesse texto do ENDIP, a gente faz uma análise voltando para a matemática com bebês, e aí esse é um dos relatos que está intitulado pela professora, né, que ela entregou lá no final da oferta do semestre. O relato ela intitulou Literatura Infantil, os Bebês e a Matemática, uma experiência com grandezas. Então, nesse relato, o que a gente percebe? O objetivo era proporcionar aos bebês, aqui é o texto das professoras, né, e às crianças bem pequenas, experiências com manipulações com objetos e materiais para o trabalho com grandezas matemáticas, como elas intitularam. Então, além de buscar o desenvolvimento de sensações envolvendo noções de maior, menor, grande, pequeno, frio, quente, leve, pesado, cheio, vazio, dentro ou fora. Então, a proposta foi desenvolvida numa turma privada, a gente também tem professores do sistema privado de ensino, de berçário 2, então crianças ali de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 a 1 ano e meio, tá? Participaram 6 crianças, pode passar. E aí, nesse relato, o que a gente percebe? A vivência envolveu 3 momentos em torno da literatura infantil. Primeiro foi contada a história, né? Sou a maior coisa que há no mar, de autoria de Kevin Share, da editora Rocco, dos pequenos leitores. Anexo 1, se quiser pôr só pra gente ver e depois volta. Não, aperta mais pra frente. Isso. Aí, que é essa literatura aqui, tá? Então a professora contou a história para as crianças e depois foi fazendo o direcionamento, né? Então assim, ó, pensando em aguçar a curiosidade da turma, as professoras empregaram fantoches das personagens da história que foram confeccionadas com materiais recicláveis de diferentes texturas e tamanhos. Primeiramente, foi feita a leitura de modo detalhado, desde a capa do livro, explorando o título, o que será que vai acontecer na história, né? Então as crianças fazendo inferências, né, a partir do enunciado do título, né, sobre o enredo, o movimento da literatura. Em seguida, o grupo de crianças pôde explorar as personagens, então a partir do fantoche, né, pegaram, né, algumas colocaram na boca, brincaram umas com as outras, né? Então os bebês se envolveram manipulando os fantoches e foram colocando em movimento, né, as brincadeiras, interagiram entre si, exploraram os espaços e emitiam algumas palavras que tinham a ver com as imagens da própria literatura. Então, anexo 2 vai mostrando envolvimento, porque tinha um espaço, né, onde as crianças depois podiam fazer referência à própria baleia, com um objeto lá que foi constituído, né, com um tecido, que tinha uma representatividade junto às crianças. Então, para nós, nessa interação, fica perceptível que os bebês utilizaram de uma função simbólica, né, ao atribuir o significado à baleia, brincando com o fantoche, né? Então, perante tal situação, as docentes responsáveis pela presente interação realizaram intervenção no sentido de contribuir para a representação e diferenciação de significantes e significados, ou seja, demonstrar verbalmente e por meio gestual os aspectos do ambiente da vida da baleia, que seria a água, porque depois elas tiveram uma vivência sobre isso. Então, sendo assim, a proposta de intervenção com a água em uma bacia, em que os bebês colocaram a baleia para nadar, isso foi realizado, os bebês puderam explorar a temperatura da água colocando o fantoche da baleia diversas vezes na bacia. Em um dado momento, eles percebem que o objeto que representa a baleia está cheio de água e, pela experiência de seu manuseio, resolvem esvaziá-lo ao identificar que havia diferença entre o peso, pela força que exercia nos movimentos do ir e vir. Aí o anexo 3 mostra um pouco essa questão das crianças dentro da própria bacia com o objeto, né, lá experienciando. Então elas percebiam que ficava muito pesado, então elas tinham que enxugar a baleia para ela poder flutuar, elas não queriam que a baleia afundasse, né? Então aqui a gente traz um pouco essa reflexão, né? Então, para as professoras, isso envolveu um aspecto da linguagem, né, que para nós está na dimensão ali do que a Smolly coloca, da espacial visual, da verbal linguística e da corporal sinestésica. Não vou ler, pode passar. E aí a gente chega, já estou finalizando, aos relatos das professoras, porque para nós tem muito significado, né? Então a professora Adriana coloca: escolhi ingressar no GEON porque senti a necessidade de repensar um pouco como a gente trabalha a matemática na educação infantil. Reconheço que tem um pouco de dificuldade, não é? E estou aqui para a gente poder conversar e junto termos ideias juntas, aprofundar esse estudo nosso junto. Comecei a lecionar em 1982. São relatos agora, recentes, tá? Professora Seile, sou professora de educação infantil na Rede Municipal de São Carlos, trabalho com crianças desde 2009, então já faz 12 anos. Conheci o GEON em 2015, fiz parte de vários semestres em outros anos. Aí esse ano eu voltei no primeiro semestre e já vi que deu um ânimo, uma energia, foram muitas trocas, é muito bom. É gostoso conhecer novas pessoas, compartilhar com as professoras. Pela primeira vez estou trabalhando com bebês e foi muito bom este espaço, porque isso, né, voltei esse semestre para continuar aprendendo, trocando, ressignificando as práticas.
A professora Elaine: fico pensando o quanto esse grupo é fundamental para discutir a matemática na creche. Nós somos formiguinhas, estamos cada uma em uma escola, mas nós estamos fazendo o que aprendemos aqui. Professora Júlia: sou professora na unidade de atendimento à criança. A Júlia é uma professora doutora na área da linguagem, né? Porque na UAC, a maior parte das professoras que trabalham lá, né, são professoras de educação infantil, mas que têm mestrado e doutorado, né? Então, ela diz assim, ó: estou em uma turma desde o ano passado, que era o berçário, e agora é grupo 1, que são as criancinhas já de 1 a 2, né? Que a gente chama de berçário. Eles seguem para o grupo 1, são crianças de 1 a 2, é um prazer trabalhar com os bebês, é sempre uma surpresa. Comecei a frequentar o G1 esse ano, no primeiro semestre, e também é um lugar de reencontros. Encontrei professoras experientes que inspiram, não tinha participado ainda, então fiquei encantada com a dinâmica de como tudo é desenvolvido, aprendo muito com vocês. Então, é esse um momento de troca, muito importante, de fortalecimento de conhecimento. Ele, se referindo ao grupo, me mobilizou muito, e por isso continuo aqui, as aprendizagens, nas trocas, nas experiências, na ressignificação de como a gente passa a ver o conhecimento matemático, e essa construção na educação infantil eu tenho muito a aprender. E aí a gente tem uma das últimas professoras. Esse espaço serve para ressignificar nossa profissão, é uma troca de experiência, é muito gostoso quando o pessoal traz o que está trabalhando, como foram as vivências, o que deu certo, o que não deu também, e isso serve para a gente repensar a nossa prática. Professora Priscila. E a última, a professora Rosana. Estar aqui é um trabalho que nos instiga e inspira a pensar uma matemática para que as crianças enxerguem de forma diferente. Sou professora da Rede Municipal desde 2003, esse ano trabalho com crianças de 4 a 5, mas minha preferência são os menores. Sempre que possível estou trabalhando com os menores, e é isso. O G1 é experiência, é contato com a teoria, nos contagiamos e conseguimos fazer um bom trabalho, ou um trabalho melhor, né? Pode ir? Aí aqui, para nós, né, está num texto que a gente publicou na revista 0 a 6 em 2021, quando a gente estava prestes a concorrer ao edital do Universal, né? E aquilo que eu disse, a gente tinha muitas professoras da educação infantil da pré-escola anteriormente, e o movimento de ter várias professoras da creche, né, do 0 a 3, nos fez pensar nisso, né? Então, a gente pensar uma proposta de exploração matemática em ambientes de percepção, com conhecimento desde bebês, vem apresentando como um caminho rico e promissor a ser problematizado. O que esperamos retomar, isso era lá no texto, né, antes da pesquisa, é em um debate futuro, haja visto o movimento de aprendizagem que temos investido nos últimos anos. Logo, investigar o trabalho com a linguagem matemática na creche é um campo de pesquisa que comprometemos para a efetivação do binômio cuidar e educar na educação infantil, na perspectiva de deixarmos-nos contagiar pelo olhar matemático daqueles que estão experienciando intuitivamente o mundo, o bebê e a criança bem pequena. Então, Priscila e eu escrevemos isso no texto da revista 0 a 6. E aí logo, então, o que é o cuidar e educar matematicamente? Hoje é esse o entendimento que nós temos, né, enquanto grupo. Poderia ser a capacidade de perceber a presença da linguagem matemática na rotina da creche e da pré-escola, incorporando saberes e fazeres nas ações diárias com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, no sentido de explorar percepções sensoriais, dialógico-interativas, em que as noções matemáticas estão ou estejam, né, porque às vezes está implicitamente, ligadas ao trabalho pedagógico do professor e da professora, ao mesmo tempo que toma como base a criança como protagonista do processo e a infância como eixo catalisador de possibilidades. E aí, só para mostrar um pouquinho, né, o que a gente tem como rotina com bebês, já estou finalizando, né, pode passar todas, não vou ler, mas só para mostrar, são várias ações sequenciais que apresentam-se como possibilidade de problematização de conhecimento, de mundo, de vivência, que para nós a educação matemática ela pode e deve, né, e está presente, pode passar, nesses contextos aqui de desenvolvimento humano, porque a gente está lidando com o desenvolvimento humano. E aí comecei com uma música, termino com um texto que eu escrevi, né, quase que uma poesia, chamada Criança, Infância e Pensamento Matemático. Aí eu queria finalizar, né, lendo para vocês. Vejo a professora passar, para lá e para cá. Vejo a professora passar. Em um passo vejo esperança, vejo luta, vejo espaço para aprender, a me desenvolver. Matemática, matemática, matemática. Quando eu crescer, quero aprender. Acordo, conto os passos, vejo espaços. Chego na creche no ritmo do abraço. Abraço que aperta, aquece, estremece, sinto, choro, bebo, como, durmo, brinco e aprendo. Vou-me embora e volto sempre. Aqui é o meu mundo. Pode ir? Klinger Ciríaco, acabou. Que pena. Obrigado pelo convite. Pode mais um pouquinho.
E aí eu agradeço a atenção e agradeço principalmente as professoras do GEON por possibilitarem me contar as vossas histórias para vocês, e eu espero ter feito jus a tudo aquilo que elas merecem e ou são, porque se não fosse por elas eu não estaria aqui, né, e a gente não teria conseguido problematizar algumas questões com vocês, tá? E aqui são alguns contatos, algumas redes sociais. Obrigado, gente. Agora eu bebo água. Falei muito, né? Extrapolei. Eu falo, gente. Professor Klinger. Tá desligado. Aí. Professor Klinger, parabéns pela abordagem. Muito obrigada por enriquecer a nossa tarde com seus estudos, experiências, né, através do GEON. E agora nós vamos abrir para discussão. E por conta do tempo, serão 2 perguntas, tá? Desculpa, gente, falo muito, hein? Tem 2 livros. Tem esse outro aqui que eu nem mencionei, que é do nosso grupo Mancala, que a gente tem também. Pode ser 3. Olá. Klinger, prazer. Meu nome é Luísa, trabalho aqui no programa de voz. No início da sua fala, obrigada primeiramente. Viu que bonito o seu trabalho lá com o grupo. Prazer conhecer esse trabalho que eu não conhecia, né? Já tinha ouvido falar sobre você e seu trabalho, mas aqui você trouxe bastante elementos. Vou direto à questão, né, para não tomar o tempo do pessoal que quer perguntar. Você no início falou que essa literatura sobre educação matemática voltada para a educação infantil, ela é muito incidente no sentido que tem muito pouco. Né? Então vocês formam um grupo que vão, nesse sentido, poder contribuir muito nessa direção. E você mostrou durante toda a sua fala e também no momento que você fala do trabalho das professoras, essa sua preocupação né, no grupo com a questão da cientificação, de trazer as questões teóricas, metodológicas. Né? Eu queria que você comentasse um pouco como que tem sido isso, né? Um estudo talvez de uma literatura da educação matemática que não tem relação direta com esse público, né? Vamos pensar assim, educação infantil e bebês. E como que tem sido para elas e para você que está junto, né, trabalhar essas questões, né, daquilo que faz sentido e daquilo que não faz sentido, né, no horizonte do trabalho delas, né, porque muitas vezes a literatura está voltada para um outro público, né, como você mesmo comentou, e pela literatura que você foi trazendo. Tá bom? Obrigada. Tá bem. Posso responder agora ou espera tudo? Espero todos, né? Tá bem. Faz 3, porque número ímpar é bom, né? Prazer também, Prazer. muito legal esse trabalho. Uma das minhas experiências como professora, 2 anos trabalhei na Colômbia, e foi das melhores anos de professora, com crianças, porque você imagina, vai ter um processo muito interessante. Mas eu fiquei curiosa em como o seu grupo, e a pergunta vai nisso. Você fala que são professoras de instituições privadas, tem turmas de versário, você fala? Mas eu vi que tem, como trabalha o comitê de ética seu grupo? Eu vi que tem reconhecimento de nomes, rostos, alguns têm solicitos tapados no rosto. Então, eu gostaria de saber como o grupo tem de proposto esse comitê de ética para nós também aprender um pouco. Muito obrigada, foi muito maravilhosa essas atividades e volta mais vezes por aqui. Obrigado. Fazer a terceira, por causa do número ímpar, né? Ele vai... Lembra toda? Vou lembrar. Muito legal, obrigado, Klinger, muito bacana. Tinha Rio Grande do Sul também no seu curso de extensão. Tinha, quando você foi, verdade. E eu assim, um comentário. Primeiro, quer dizer, a inteligência múltipla é do Gardner, né? Assim, a Kátia Smolin, querida, com quem a gente fez. A vez que eu tive que escrever para isso, para a Univesp, chamei ela, porque eu falei, eu não tenho condições, chamamos e tal. Mas o que eu queria que você comentasse era sobre, você falou lá atrás, na hora de cuidar das crianças total, sobre a relação entre desenvolvimento humano e aprendizagem. A aprendizagem vindo depois do desenvolvimento humano. É essa a questão? Você vê isso, você estava falando rápido, como é que você vê essa clássica questão aí, nesse momento? Mas eu teria outras coisas para falar, mas só essa aqui.
para você nos ensinar mais. Tá bem. Pode voltar no número 4. Faz duas então, né? Tô brincando. Pode. Tá, vou começar de trás para frente, pode ser? Pela última. Acho que, bom, primeiro, né? Na educação infantil, eu acho que essa relação com a psicologia do desenvolvimento ela é muito importante, né? E aí, desde os cursos de licenciatura, a gente primeiro vai para a psicologia do desenvolvimento e depois da aprendizagem, né? Então, no meu entendimento e a perspectiva do que a gente trabalha no grupo e até pela própria experiência, de fato, né, eu preciso pensar o desenvolvimento. Então, a aprendizagem ela vai ser uma consequência de como eu me desenvolvo neste campo, né? Então, no caso da criança, da educação infantil, né, desde pequenininho, as ações elas vão sendo mais práticas, às vezes, em alguns contextos, até sem o desenvolvimento de uma própria consciência, né, do que está ocorrendo. Por isso, a gente vai ter alguns modelos, infelizmente, de educação infantil, que vão ter, nessa perspectiva da rotina, né, algo no sentido da própria repetição, da aprendizagem por memorização, o próprio referencial curricular nacional para a educação infantil, quando vai problematizar o conhecimento matemático, faz referência às atividades onde a gente tinha que fazer o contorno dos numerais, onde a gente tinha que fazer as bolinhas com papel crepom e colando nos pontinhos, né? Então é como se a gente fosse aprender por esta forma, justamente porque o desenvolvimento vai se dar num campo inicialmente mais prático, né? Então, para nós, eu acho que essa tem até uma contribuição muito importante do próprio Vygotsky, né? Quando a gente pensa isso, tanto que ele vai dizer que uma boa aprendizagem é aquela que se adianta ao desenvolvimento, né? Então, esse é um ponto importante. Então, acho que pensar o desenvolvimento humano, e é isso que eu estou dizendo, nós não podemos perder de vista isso. E aí, quando a gente coloca isso no grupo, eu quero explorar questões ligadas à linguagem matemática, mas eu não posso comprometer o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança em nome dessa pretensa ideia, porque muitas vezes é o que acontece, né? A gente parte com o princípio de escolarização precoce das crianças e elas vão chegar a níveis daquilo que a própria Smalley coloca, né? De dar respostas certas, elas são treinadas, né? Elas cantam a sequência numérica, mas não significa que elas sabem o que elas estão fazendo. O mesmo acontece com o alfabeto, por exemplo, né? Aí vai lá e ela canta, né? Isso é até um reflexo nosso hoje, né? Olhando para a própria linguagem. Talvez algumas questões fiquem mais claras na linguagem, né? Quando a gente vai colocar alguma coisa numa ordem alfabética, quantos de nós não temos que voltar para saber o que vem antes do M, por exemplo? Ou depois, para organizar, né? Se a gente vai organizar algo em ordem alfabética. Então a gente sempre tem que voltar no A às vezes, né? Então isso mostra um resquício dessa aprendizagem por repetição, por memorização, e que não é o que nós queremos para o campo da própria educação matemática, né? Então não é apenas aplicar uma regra, um procedimento matemático, mas é compreendê-lo, né? E aí para nós, desde a educação infantil, desde bebês, se a gente tem essa consciência de que nós estamos lidando com o desenvolvimento humano, então por isso conhecer não só do campo da matemática, né, mas também da própria educação infantil, de psicologia de aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, vai contribuir bastante para que a gente possa ter aí resultados mais bem-sucedidos, né? Entre aspas aí, mais bem-sucedidos. Então é um pouco essa a nossa perspectiva de compreensão de desenvolvimento e de aprendizagem, tá? Então não esquecendo do desenvolvimento humano, né? Então acho que a própria rotina ela vai trazendo alguns elementos para isso. Então precisamos aproveitar a rotina da educação infantil, da creche, da pré-escola como algo favorável para o nosso desenvolvimento profissional e não como um empecilho muitas vezes, né? Não dá tempo de fazer nada, entre aspas, pedagógico, porque a rotina é muito enfadonha, ela toma muito tempo, tem que dar banhos, né? Quando é aniversário, 6 crianças, 10 crianças, né? O máximo é 10 que a legislação coloca, isso tendo um auxiliar, né? Não é só o professor sozinho, isso no berçário. Então pensando um pouco essa relação, tá? E aí eu acho que isso volta para a questão do comitê de ética, né? A gente já tem, né, claro, aprovado pelo Comitê de Ética, a aprovação veio no dia 11 de maio, antes da gente iniciar o semestre. Como a gente trabalha com a proposta do Fritz Schutz, e ele tem a perspectiva das biografias, então uma das questões que a gente tem dentro do contexto do grupo, é claro, com a autorização das professoras, por isso aqui em alguns casos a gente tem crianças ou professoras, né, com alguma imagem no rostinho, outros não, são as pessoas que a gente tem autorização e que dentro do Comitê de Ética da UFSCar a gente tem a tramitação. Isso veio como uma pendência, né, porque a gente colocou na metodologia, porque a gente está falando de identidade, a gente não gostaria, né, e acho que enquanto grupo também não, porque as professoras gostam de ser referenciadas, isso é sobre a minha prática, isso foi eu quem fiz, né?
e a gente faz análise do texto que elas escrevem, depois, né, conversa com elas sobre o texto. Então, algumas têm essa autorização. E aí veio como uma pendência do Comitê de Ética justamente essa questão, né? Como é que a gente ia fazer com que isso desse certo, se o grupo é muito rotativo, né? Então, com a própria autorização das professoras, depois a gente incluiu como um documento complementar, justificando e até na própria carta-resposta, fazendo referência à própria teoria, né, do Schutz, como ele entende ser a narrativa, a questão da própria biografia e o porquê da questão de se identificar. E que algumas iriam permitir, portanto, essas, na própria pesquisa, são referenciadas pelo próprio nome, né? Se fizer questão, a gente pode ter imagens que, inclusive, demarcam o processo. Então, foi um pouco isso que a gente colocou, mas veio como uma pendência. A gente já sabia que ia vir, né? A gente enviamos para o comitê já preparando a carta-resposta, né, para correr atrás de todos os documentos. Então, isso foi uma coisa importante da gente pensar. E uma outra coisa que o comitê colocou também é que ele queria, que é impossível, uma carta de autorização de todas as instituições. Aí você pensa, a pesquisa tem 3 anos. Ao longo dos 3 anos, a gente vai ter aí 6 ofertas, né? Porque é semestral. Nem sempre todas as professoras são as mesmas, porque pode ser rotativo. Tem gente que continua desde que surgiu de 2010? Tem, mas são umas 5 ou 6. O grupo tem 25, 30. A gente vai sempre mudando, né? Então não tem nem como eu saber quem é a pessoa lá em 2024 e qual é a instituição. Então, como pendência, a gente também fez essa resposta destacando que a gente está falando do grupo, não está falando das instituições, né? Como eu falo do grupo, eu falo da minha prática. Então, o que eu tenho de instituição? A narrativa das professoras sobre as suas práticas. Então, as escolas não serão identificadas. Então, isso é uma questão que a gente tem posto lá, tá? Então, acho que é um pouco esse o direcionamento. E aí, nisso, acho que vai ao encontro, espero ainda ter lembrado da questão, né, de olhar para o desenvolvimento da própria literatura, né? O que a gente tem como correlação, talvez, né? Realmente, tem pouco estudo sobre matemática na educação infantil. O que mais tem dentro dessa baixa proporcionalidade é a questão da pré-escola, né? Porque olhando assim, de fato dá para fazer algumas conexões com o que a gente tem, sei lá, dos anos iniciais, enfim, com algumas discussões muito específicas, né? Então, por isso, também justifica o caráter escolarizante da própria pré-escola, que não deveria o ser, né? Então, para a educação infantil, o que a gente tem? Essa pergunta, ela já foi me feita em outro espaço que a gente apresentou, né? A gente parte muito da própria discussão, que é, embora seja breve, que o Lorenzato coloca no livro dele, dos procedimentos mentais básicos, né? E como é que esses procedimentos mentais básicos podem se articular com aspectos específicos e indicativos de outras áreas de conhecimento. Por exemplo, eu falei em comparação e em classificação, né? Não preciso dizer que eu quero todos os objetos, sei lá, branco, né? Ou vamos pensar, se aqui fosse só branco. Posso pedir para que as crianças me ajudem a organizar ou a pegar. Teve até uma experiência das professoras que levaram as crianças para um galinheiro, né? Porque elas queriam saber de onde vinham as galinhas. A professora contou a história da Ruth Rangel, Um Amor de Confusão. Não sei se vocês conhecem essa história, ela é bem legal. A galinha vai achando vários ovos e traz para o ninho, né? Então ele vai num sentido sequencial, 1 ovo, 2 ovos e tal. E aí depois nasce um monte de bicho, né? Que não é apenas o pintinho. E aí elas queriam saber de onde vinha. Então acho que isso pode ajudar a justificar, falar um pouquinho dessa vivência. E aí teve todo um percurso de onde vêm as galinhas, onde elas moram e tal. E aí chegaram à ideia de visitar um galinheiro, embora o galinheiro tenha o sentido da não liberdade, mas era o que a gente tinha mais próximo para levar as crianças lá no meio urbano, né? E aí depois viram ovos, e aí a professora com várias bolinhas, né, da piscina de bolinha, e algumas que ela foi constituindo, fazendo uma mobilização das famílias, que é aquela bolinha que tem no antitranspirante Rolon normalmente, sabe? E aí, para ela, aquilo iria ser algo que se assemelha, ou que se parece com os ovos. Então ela misturou todas essas bolas, eram crianças de 3 anos, e pediu para que as crianças ajudassem a separar quais que pareciam com o ovo, né? Então a ideia de diferença e semelhança, por exemplo, no critério de classificação, né, de comparação, porque elas compararam as bolinhas, depois elas foram, né, classificar a partir de um critério, que é o critério de semelhança e diferença, que é um princípio lá já da geometria. São aspectos que a gente vai se apoiando para tentar destacar. E aí foi como eu disse no início, né? É algo muito novo, para nós inclusive, né? Então a própria experiência das professoras é algo que nos ajuda muito, né? Eu já fui professor de educação infantil, mas o último ano que eu atuei foi 2012, né? Quando a Priscila estava defendendo a tese dela, saí da educação infantil, né? Ingressei no doutorado e entrei lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com mestrado, né? Um dos últimos concursos que aceitavam professores com mestrado. E aí, quer dizer, já tem um tempo, né? Então, muito. Então a gente se baseia muito na experiência. Na escola, na educação infantil, que eu, educadora matemática, né, não tinha
Sim. desse educar matematicamente lá. E por isso que eu perguntei da questão da cientificação, Klinger, se no fim das contas, né, a contribuição ela também está, como que essa relação de força entre o que diz a parte mais científica com o que vocês nessa produção conjunta e elas lá na prática vão fazendo e trazendo. Isso, porque aí na verdade assim, acaba tendo alguns princípios sim limitadores, porque não é uma transposição direta, né? Então a gente vai com um pouco de cuidado, olha, talvez não é bem assim. Por isso eu disse que no grupo a gente também tem a ideia de não estudar apenas aspectos da educação matemática. Então a gente vai olhar também para a educação infantil, para o campo de um modo geral, para a organização de rotinas, da prática. Então é nesse caminho que a gente tenta articular, né, e fazer aí algumas conexões, né? Mas é um desafio, porque já me perguntaram, qual referencial você usa para matemática 0 a 3? A gente não tem. A gente está tentando constituir, olhando para o que tem produzido, né? E acho que a experiência delas é algo muito forte, que tem nos ajudado bastante, né? E a gente espera, ao final dos 3 anos, ter uma resposta mais consolidada, né? Mais consistente para dar. É isso. Primeiro, dizer que foi muito bom que você, sua fala, né? Primeira vez que te vejo falando, e foi muito bom para mim ver de novo alguém falando de matemática no momento da sua fala, você disse que alguma coisa relacionada em relação às experiências negativas com matemática que a criança pode ter. De certa forma, o professor e a professora também, ao longo da sua vida, né, como criança, estudantes também podem ter tido experiências negativas. Isso, de certa forma, pode ter um reflexo no seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso no G1, como é que as professoras comentam sobre isso, sobre as experiências negativas que elas tiveram, alguma coisa do tipo assim, de, como você falou, olha, eu não sei como fazer, a Luísa também comentou agora, não sabe matemática, não sabe como fazer matemática para as crianças. E os bebês, E aí, como é que as professoras trazem isso para o G1? Como é que são feitas essas discussões em relação a essas experiências negativas que elas tiveram com a matemática? Os relatos, né, eles são sempre assim, a cada início de semestre a gente começa a apresentação falando um pouquinho de si e da sua relação com a própria matemática. De modo geral, eles são mais negativos do que positivos. Tanto que algumas professoras, igual uma delas aqui, que foi a Elaine, né, que comentou ali da questão da matemática na creche, que tem pouca coisa, ela disse, olha, quando eu fiquei sabendo do grupo, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, nossa, eu não vou lá não, o pessoal estuda, né, essa relação com a matemática. E quando chega, que eu acho que é um pouco aquilo, né, são, entre aspas, acho que matemáticas diferentes, né. Então a gente não pode vir com uma leitura interpretativa, vou colocar da carga que eu tenho da minha experiência, né? Então às vezes enquanto adulto eu tenho muita experiência negativa e aí eu posso transferir isso, a Márcia Brito coloca, né, num texto lá, Psicologia da Educação Matemática, um ponto de vista, ela fala um pouco disso, existe esse aspecto de transferência. Então se eu não gosto, e não é intencional, né? Quer dizer, até o meu semblante muda na hora que eu vou trabalhar matemática, por exemplo, né? Imagina antes, estava lá brincando, interagindo, agora é matemática, agora o negócio é sério, né? Então elas sempre destacam que elas percebiam muito essa relação na própria prática delas, sabe? De insegurança, de mudança de postura, sabe? De achar que quando está trabalhando aspectos ligados à matemática, as crianças têm que estar sempre em silêncio, tem que estar uma atrás da outra, tem que prestar atenção numa explicação para depois reproduzir um procedimento, e não necessariamente é isso, né? Há espaço para o diálogo, para a interação, para a brincadeira. Então é um pouco esse o movimento que a gente percebe, e acho que no próprio grupo, a gente aplicou agora recentemente, nós trabalhamos com uma escala do tipo Likert, que a gente tem trabalhado muito, que é traduzida e adaptada pela Márcia Regina Brito, mas é de Aiken, que tem algumas afirmativas e tem 4 tipos de respostas, né? Então uma das questões que está lá eu gosto de matemática, discordo totalmente, concordo totalmente. Então, na pesquisa, que eu esqueci de mencionar isso, a gente vai trabalhar com as escalas, né, para poder tentar aferir a atitude das professoras, tanto no início quanto no final. Então, a gente aplicou uma escala no início do semestre e agora no final nós vamos aplicar outra. Então, aí a gente vai ter dados mais consistentes para olhar para o grupo de uma forma geral, mas qualitativamente, né, olhando para as discussões das interações, são atitudes mais negativas, mas que elas próprias, igual essa fala, foi no final da oferta de 2021.2,
que foi em abril, quando a gente finalizou o ano letivo de 21, onde elas colocaram isso. Então essas falas qualitativamente nos indicam que há uma mudança de postura, né? Então a gente vai fazer uma análise uma análise estatística, né? Olhando para a escala antes e depois e tentar correlacionar isso. Aí talvez a gente vá precisar de um teste estatístico específico para ver a questão da força, né, da intensidade, que a gente ainda vai discutir no grupo. Então, na pesquisa em si, a gente tem esse procedimento. Por isso a gente fala de mudança de atitudes. Como é que o grupo contribui para mudar a atitude? Qualitativamente, a gente percebe alguns indícios, mas vamos tentar olhar isso com instrumentos mais específicos, né? Mas é um pouco esse o movimento. Então, pelos relatos, dá para perceber que são atitudes muito negativas e que elas modificam, né? E que muitas delas, inclusive, preferiam, antes de entrar no grupo, esse era o discurso, crianças menores, justamente por achar que não tinham que fazer, entre aspas, nada, né? Ah, não, professor, é só cuidar. Tá, mas no cuidado eu também educo, né? O que a gente faz ao cuidar das crianças? Então é um pouco esse o movimento nosso também, de despertar o olhar para isso, né? Que o espaço de 0 a 3, ele é muito potencializador para o desenvolvimento, para a aprendizagem, né? Então é um pouco esse o caminho. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? E o livro, como é que a gente faz, hein? Quer fazer? Ela quer fazer um.